esse produto? 72 horas. É o nosso tempo, tipo, a gente consegue entregar mais rápido, só que a gente faz a promessa de 72 horas para não ter nenhum problema com a gente. Deixa eu te mostrar aqui a minha página de vendas rapidão. A minha página de vendas, by the way, é um Google Docs. Tá rolando tráfego para ela ou não? Cara, eu já tenho demanda do meu canal do YouTube, indicações e parcerias. Então, eu tenho muitos Legal. canais de demanda. Uhum, Essa daí, tipo assim, essa é a etapa natural, sabe, da produtização. uhum, Tipo, você tem que ter audiência e você tem que saber fazer vendas. Eu aprendi a fazer vendas nesses últimos 2 anos e meio, só que eu aprendi a vender serviço. Vender serviço é 45 vezes mais fácil do que vender produto. Tipo, é muito fácil você fazer uma oferta para a pessoa. Tipo, você escuta lá as dores dele e faz um pitch no final da chamada. Tipo, é muito simples fazer isso, por isso que é o melhor modelo de negócio para iniciantes e foi o que me permitiu tirar do zero. Só que assim que a gente chega nos 6 dígitos na operação da Maven AI Solutions, a gente quer escalar isso para 7 dígitos. E quando eu tava com um time de 10 pessoas na minha operação, eu falei, cara, para escalar isso daqui para 7 dígitos, eu vou ter que contratar 40 pessoas, 50 pessoas, e eu não quero fazer isso. Deixa eu testar algo diferente. Então, a minha sacada, minha aposta no time da Maven AI hoje é vender um produto que a gente entrega em 72 horas. Esse produto, aliás, é o Maven OS. O mesmo Maven OS que a gente tem aqui dentro da comunidade. Você tá conseguindo ver a minha tela, Igor? tô vendo. É o mesmo Maven OS que a gente tem aqui dentro da comunidade, ou seja, esse produto aqui, ele tem 2 programas. Tem o programa Faça Você Mesmo, que é você entrar aqui na comunidade e fazer você mesmo o Maven OS, ou você tem o programa Eu Faço Para Você, que é a gente prestar o serviço Opa, opa, e opa, estruturar levantei. esse Deixa eu agente de ver. IA, O que colocar que esse foi? agente de IA para rodar no WhatsApp desse cliente. Tipo, é muito mais Não, mas deixa eu difícil ver por que você vender esse caiu. produto aqui. A minha estratégia de vendas hoje é a minha IA rodando no Eita. WhatsApp. Deixa eu colocar aqui Espera a aí, minha calma IA, aí, a deixa eu ver. Marcela. Essa Qual tá sendo linda. o ticket que você tá cobrando nesse produto? Ah, Ah, então cara, pra eu sou saber, bem deixa eu ver. aberto em questão dos valores. E da minha estratégia de vendas aqui, eu tô mostrando a minha página de Deixa eu ver. vendas. Deixa eu ver. Eu coloquei uma primeira Tá, toma implementação cuidado, tá? de R$ 8.000 por esse produto. Tipo, eu sou um cara que eu vim de um background de ofertar serviços por R$ 30.000, R$ 25.000, e eu coloquei todos os comprovantes disso no meu canal do YouTube, mas existe um certo comprometimento que você tem nesses projetos, sabe? Quando você entra num projeto de R$ 25.000 com um cliente, ele tem muitas expectativas em você, entende? Lá Ele fora só, dificulta tá? muito Aqui a dentro não. comunicação com você, porque ele pensa, tipo, eu já tô pagando para esse cara, deixa ele resolver sozinho, sabe? Uhum. Então, eu diminuo muito meu compromisso com esse produto aqui, por isso que a entrega é tão rápida, por isso que a gente consegue fazer uma entrega em 72 horas. Isso daqui, aliás, é uma entrega comprovada. A gente conseguiu entregar 3 projetos desse em 72 horas para os nossos clientes antigos da Maven AI. Agora, nas nossas campanhas de aquisição nova, cara, tá sendo bem difícil de converter esses leads. Tipo, a gente tem uma demanda de leads chegando aqui. Eu tenho, por exemplo, aberto aqui no Chatwood. Tem as pessoas chegando todos os dias, só que é um pouco difícil converter elas, porque você tem que ser um extremo profissional em fazer cartas de vendas, você tem que ser um extremo profissional em fazer os vídeos de vendas. Então, tipo, eu tenho que aprender a fazer uma VSL muito boa, eu tenho que aprender a fazer uma copy muito boa, sabe? Tipo assim, é uma escada, igual eu te falei no início. Tipo, primeiro, cara, você tem que colocar o pezinho na água e sair do zero, fazer a sua primeira grana, que é o mais fácil de tudo, é fazer serviço personalizado. Foi o que permitiu sair do zero, foi o que permitiu tirar algumas pessoas do zero para trabalhar comigo na Maven AI. Eu recebi muito bem por isso, só que eu quero ir para outro nível. Então, nesse outro nível, eu já tive a primeira. Quer dizer, eu consegui dar o primeiro passo, que é gerar audiência. Eu tenho um canal do YouTube, eu tenho indicações, eu construí vários canais de audiência durante esses últimos 2 anos. E é muito do que eu falo lá no Bootcamp no mês 3. No mês 3 eu falo sobre criar novos canais de audiência. Já no Bootcamp você cria 3 canais de audiência, que é prospecção direta, comunidades e parcerias. Depois, lá no Bootcamp, eu fico instruindo para criar mais canais, para ter uma empresa mais saudável. Só que, enfim, eu quebrei essa barreira da audiência, só que eu tenho que quebrar a barreira das vendas. E é muito mais difícil vender um produto de R$ 8.000 de maneira automática. Tipo, eu tenho que ficar fazendo follow-up com esses caras toda hora. Eu tenho que ficar, por exemplo, agora eu acabei de mandar uma mensagem de follow-up aqui, ó, pro cara. Isso daqui foi uma mensagem que eu mesmo mandei de follow-up, sabe? Uhum. Então, eu tenho que colocar bastante energia nessas vendas, não mais energia do que eu tinha que colocar antes, porque antes eu tinha que fazer literalmente as chamadas de 30 a 45 minutos, só que é uma energia nova, é uma energia diferente, é algo novo para mim. Eu também fico muito feliz, cara, de receber desafios novos,
Eu fico também feliz de compartilhar essa estrutura aqui com vocês, mas não é o mais indicado para a galera que está começando. Eu não estou falando isso diretamente para você, mas é porque essas gravações ficam disponíveis e todo mundo tipo, vai querer seguir meio que a referência deles na comunidade. Querendo ou não, a AI Makers é um ecossistema que eu criei, e a galera vai querer me olhar como referência, e daí vai falar, ok, o El tá produtizando o serviço dele, eu vou produtizar meu serviço também. Só que você dá um pulo, é tipo, você dá um salto maior do que as pernas, para 99,9% das pessoas. Então, Entendi. é um desafio, tá sendo um desafio para mim, sacou? É como se eu tivesse lá atrás, começando do zero de novo. Isso só porque eu tô fazendo uma aposta. Provavelmente, tipo, existe uma chance dessa aposta aqui dar errado, eu ficar fazendo R$ 0 de faturamento, ou então R$ 10.000 de faturamento, 20 mil, e ter que voltar a vender serviço personalizado. Mas essa daqui é só a minha aposta. E daí a estrutura que eu tô utilizando é essa. Talvez exista uma estrutura mais inteligente. Eu tô investindo muito em mentoria também, tipo, procurando alguns novos mentores para me ajudar nessa parte de produtização, porque até onde vocês sabem, o meu mentor, que é o Nick Saraive, ele começou essa parte de produtização, só que ele está escalando a operação produtizada dele também. Ao mesmo tempo, ele tem vários serviços personalizados. Tipo, ele tá oferecendo 2 serviços diferentes. Ele tem o personalizado, que é pra galera grande. Tipo, o cara tem um canhão de audiência. Tipo, o canal do YouTube dele é 10 vezes maior do que o meu. Então, tipo, o Nick, ele tá trabalhando com a família real dos Emirados Árabes. Tá ligado? Tipo, ele não pode vender um produto de $3.500 pra esses caras. Tipo, ele tem que vender um serviço personalizado de $50.000 por mês, esse tipo de coisa. Então, ele tem 2 operações rodando. A personalizada e a produtizada. A produtizada dele começou agora, também, igual a mim. E daí, eu tenho que falar que foi uma inspiração para mim, o Nick ter começado isso, afetou na minha decisão de produtizar, mas é definitivamente uma aposta, cara. É tipo, eu posso quebrar todo o faturamento da minha empresa com isso daqui. Então, não é o mais recomendado para iniciantes, mas se você quer saber a minha estrutura, é essa daqui. É um Google Docs. Eu gravo esse Google Docs pra galera. Eu gravo falando sobre esse Google Docs, então tá aqui, ó, o meu vídeo de vendas. Eu mando um vídeo pro cara no WhatsApp. Olha só, a minha bela IA, a Marcela, ela fala, cadê? Se eu te enviar um vídeo de 5 minutinhos explicando o nosso produto, você consegue assistir? Aí o cara fala, sim. Ela manda aqui o produto, ela manda o vídeo, o cara assiste o vídeo e já era. Essa aqui é a minha estrutura. Eu não posso falar que eu tô ficando ultra rico, porque eu fazia muito mais dinheiro antes com serviços personalizados, mas eu tô com muito mais tempo para fazer as coisas. E esse tempo, cara, me reflete em explorar novas coisas, criar novas coisas, como por exemplo, eu tô criando um produto para a própria Maven AI Solutions, junto com os meus 2 maiores amigos aqui da comunidade. Eu tenho mais amigos também grandes da comunidade, por exemplo, eu tenho vários, né? Eu não consigo contar na mão. Mas 2 caras que eu gosto muito de trabalhar, que é o Gabriel Sena e o Gabriel Lima, eu estou num projeto junto com eles para a própria Maven AI Solutions. Eu estou conseguindo me fazer presente todos os dias aqui na comunidade. Eu até consegui uma insígniazinha de fogo aqui do Skull que me presenteou. Mas, cara, é só uma aposta, sabe? Então, E o muito modelo de provavelmente entrega, Well, tipo assim, você segue o padrão, tipo assim, você dá a VPS lá pro cara, tipo, bota na estrutura dele ou não, você mantém na sua? por agora eu mantenho na minha estrutura. Tipo, eu tô deixando aqui na minha carta de vendas que eu ainda entrego a chave do castelo. É um mecanismo único muito forte. Então eu tô utilizando isso definitivamente para vender mais rápido e também porque eu não tenho muita segurança em centralizar tudo, sabe? Isso daí foi uma Uhum. excelente pergunta, Igor. Isso daí foi uma boa pergunta. É porque, Muita assim, é uma gente coisa quando que eu tô pensando produtiza, aqui, né? muita gente quando produtiza, guarda isso, eu quero falar bastante sobre isso contigo. Muita gente quando produtiza tenta reter o cliente no produto dele ao máximo. Uhum. Eu quero ganhar o máximo de dinheiro upfront, sabe? Eu quero ganhar o máximo de dinheiro na hora. Tipo, eu não. Tanto que os meus programas são bem pequenos. Tipo, é um programa de R$ 500 e um de R$ 1.000. O cliente pode escolher, é opcional, ele pode me dar R$ 0. Mas os meus 8.000 hoje eu tenho garantido. E dinheiro na hora é muito bom. Tipo, é muito saudável para um negócio. Você tem previsibilidade de quantas pessoas você pode contratar no mês que vem. É muito mais fácil. Porque imagina, você tem
10 clientes te pagando R$ 2.000. Ou então você tem 5 clientes te pagando R$ 10.000 por mês. 5 clientes pagando R$ 10.000 por mês dá 50 mil por mês. Se um cliente sair, é 20% da sua receita indo embora. Isso daí não é um negócio saudável, sacou? Então, eu não olho muito para isso. Eu não quero ter níveis de recorrência muito altos. Eu quero realmente criar um negócio mais saudável. Dinheiro na hora deixa um negócio muito saudável. Por exemplo, toda vez que um cliente começa a fazer barulho na minha vida, eu demito ele, porque eu tenho dinheiro na hora. Eu tenho dinheiro quente ali que eu consegui juntar de projetos que eu consegui fazer essas vendas. São vendas mais difíceis, como eu te falei. Eu tenho que ficar fazendo follow-up com os caras no WhatsApp. Eu tenho que todo dia mexer no prompt da Marcela para ver algo novo. Tá sendo um desafio novo para mim. Agora, sobre o modelo de entrega, por que eu ainda entrego a chave do castelo? Mecanismo de venda rápido. As pessoas se atraem por isso. O mecanismo de liberdade. Que triste, minha água acabou. As pessoas se atraem por liberdade. E segundo de tudo, deixar todos os projetos na VPS, por mais que você tenha uma VPS grande, eu tenho uma VPS de 32 GB da Hostinger, ainda assim é inseguro. Tipo, a Hostinger pode ser a melhor, eu posso ter o plano mais caro, ainda é inseguro, ainda é amador. Colocar todos os projetos numa VPS. Infelizmente, esse é o mercado que a gente vive hoje. Tipo, a gente tem que construir as coisas, ainda é mato, tipo, eu tento colocar na minha cabeça que trabalhar com IA em 2025 é tipo trabalhar com Bitcoin em 2009, sacou? A parada vai crescer mais e mais, todo ano vai ficar no nível absurdo. Daqui a pouco vai ficar muito fácil criar esses agentes de IA. E quem se posicionou cedo no mercado vai estar muito bem. Então, tipo, eu, você, o Luiz, o Kelvin, o Gabriel Sena, todo mundo vai estar muito bem daqui para o futuro se ninguém desistir. Mas hoje eu também não posso apostar insanamente. Eu já tô apostando, mas eu não posso apostar tudo. Então, eu não aposto em VPS, por mais que eu use a melhor VPS no mercado, mas eu tô olhando para centralizar muita coisa. Do mesmo lado que eu faço a entrega da chave do castelo, eu ainda tô olhando para centralizar algumas coisas. Por exemplo, eu tô criando o portal de clientes da Maven, junto com o Gabriel Sena e o Gabriel Lima. Eu tô criando um portal interno de clientes para eles conseguirem ver os projetos deles, esse tipo de coisa. Tipo, criar uma CRM própria minha, tá ligado? Tipo, criar o meu chatbot. Então eu tô olhando para esse tipo de coisa, deixar as operações mais centralizadas, mas não 100% centralizado, porque ainda dá muita falha. Pô, da hora, ajudou muito, hein, Well. Tá sendo uma dor minha aqui, cara. Inclusive, eu tentei que postar lá uma win, né? Eu consegui fazer os primeiros R$ 10.000 em um mês, né? Em 30 dias. Cara, aí tá sendo uma dor minha. Uou! Cara, parabéns, velho. Não, Parabéns. valeu, cara. 99% dos empresários do Brasil não conseguem chegar aí. Tipo, é uma Sim, sim. loucura. Todo mundo acha que empresário é uma profissão ultra rica. A maioria dos empresários, cara, ganham R$ 3.000 por mês. Sim, sim. E eles faturam R$ 3.000 por mês, porque alguns deles ainda têm que dividir essa grana com empregados, impostos, esse tipo de coisa. Quando você chega a R$ 10.000 é um marco muito impressionante. A maior dor que os empresários têm é de sair do 0 ao 10. Quando você chega do 10, é muito mais rápido para você chegar nos 6 dígitos do que sair do 0 pro 10, sabe? Foi a mesma coisa comigo. Quando eu demorei 2 anos para sair do 0 ao 10 e no mesmo ano eu consegui dos 10 aos 6 dígitos. Cara, você Pô, da conseguiu hora, fazer o cara. que só 1% das pessoas fez. E você tá num mercado muito, muito propício a escalar rápido, como eu falei. Estar em Uhum. IA em 2025 é tipo estar em Bitcoin em 2009. E você tá com um posicionamento brilhante, cara. Você tá criando uma marca pessoal no seu canal do YouTube, você tá entregando cases de sucesso para os seus clientes. Eu acho que você tem tudo para chegar nos 6 dígitos em 6 meses, 8 meses, Igor. Sim, sim. Da hora, cara. Por isso que eu tô querendo, porque tá sendo uma dor minha, né, cara? Então, eu, tipo assim, queria pelo menos reduzir o tempo de entrega, daí, em vez de ficar, tipo, 15, 20 dias pra entregar um projeto, né, que é mais ou menos o que eu tô levando aqui agora. Tipo, se eu conseguisse reduzir pra uma semana, já tava ótimo, né? Cara, eu vou te dar uma dica bem valiosa. Desculpa te E cortar. já me Desculpa. permitiria escalar mais, né? Cara, eu vou te dar uma dica bem valiosa, só porque eu gosto muito de você. Eu falo isso pra muita gente também, eu não escondo essa dica, mas eu acho que ela vai caber muito bem pra situação que você tá agora, porque eu só aprendi a fazer isso nesse ano. Quando eu tava fazendo muito serviço personalizado, quando eu tava com uma super demanda de serviços, eu precisei dar uma freada
e continuava vindo demanda. Tipo, era uma época que o meu canal do YouTube tava bombando e muita gente chegava com muito serviço diferente para mim. Tipo, eles queriam que eu salvasse a empresa deles. E daí eu falei, cara, esses projetos de 35 mil, velho, tá me levando 3 meses, 4 meses para entregar, eu não posso continuar assim, senão eu não vou mais ter cliente no mês que vem. E eu também não vou ganhar dinheiro novo, Não. porque o cliente já pagou por aquele serviço, sacou? Tá lá no Google. Sim, Então o que saquei. eu comecei a fazer? Ao invés de criar um produto na época, que eu não tinha essa linha de pensamento, eu não visualizava o mercado como uma Em escada, cima do igual eu Google, te tá? falei, tipo, serviço, produto e SaaS. Tem algumas mentes brilhantes que conseguem chegar no mercado de SaaS muito mais cedo. Tipo, muita gente aqui da comunidade Quê? conseguiu ter uma visão de mercado para chegar nesse mercado de SaaS muito mais rápido. Tipo, um deles foi a Luciana. A Luciana tá nessa chamada, inclusive. Outros foram o Alex Fernandes. O Alex Fernandes está olhando para esse mercado de criação de SaaS. Oh my God, eu abri outra tela aqui no meu PC. Tem muita gente que, tipo, consegue naturalmente encontrar uma maneira de se encaixar lá na frente muito mais rápido do que os outros. Então, muito vai da experiência também, se ele já trabalhou em outro nicho. Eu fui um cara que saí cru do zero. Tipo, eu entrei na internet sem saber nada de nada. Então, tipo, eu era um cara que só sabia jogar videogame e fazer uma faculdade de direito, sabe? Que não me ajudava em nada na internet. Então eu tive que passar por essa escada. Agora, voltando para a conversa, Igor, o que me ajudou na época a conseguir entregar serviços mais rápido, mesmo fazendo chamadas de venda com os clientes, foi o seguinte: eu aprendi a eu controlar o que eu vou entregar. Porque se eu vou vender algo para o cliente, eu escolho o pitch que eu vou fazer, Igor. Tipo assim, eu não preciso falar para o cliente, eu vou fazer tudo que você me pedir. Tipo, se eu estiver fazendo isso, eu não sou um vendedor, eu sou um garçom. Tipo, o cliente falar para mim, eu preciso fazer um IA que automatiza os anúncios do meu Facebook e posta todo dia às 5 horas da manhã no TikTok. Cara, se eu falar para ele, ok, eu faço isso por X, eu tô sendo um garçom, então eu tô sendo Uber. Eu tô sendo Uber de tecnologia, tá ligado? O que eu fiz, na verdade, foi o seguinte: usar o meu poder de comunicação e vendas para vender o que eu quero para ele. Então, quando o cliente falava, eu quero fazer isso, isso e isso, eu falava, quanto que você está faturando? Quantas pessoas tem no atendimento da tua empresa? E daí ele começava a perceber, eu fazia ele perceber que o problema da empresa dele não era aquilo que ele queria resolver. O problema da empresa dele é que ele não conseguia vender no WhatsApp. E eu falava, cara, olha só, para automatizar toda uma empresa, leva de um ano e meio a 2 anos. Tipo, a gente tem empresas aqui na Maven AI que a gente orgulhosamente é parceiro há 2 anos. Tipo, a gente trabalha com algumas fábricas, tem uma fábrica metalúrgica que a gente trabalha, tem uma empresa de embarcações marítimas que a gente trabalha há 2 anos nessa altura do campeonato, e a gente vai fazendo vários projetos com eles. Mas eu quero ficar esses 2 anos com você. Só que para ficar esses 2 anos eu tenho que te entregar o resultado o mais rápido possível. Senão não vai fazer sentido eu ficar 2 anos com você. A maneira mais rápida de entregar resultados para ti é atacar no ponto de dor mais latente que tu tem hoje, que é vender no WhatsApp. Então, por que a gente não começa com esse projeto aqui de vendas no WhatsApp para eu te entregar os resultados e depois a gente vai partindo uma dor, uma por uma. E daí os caras falavam, cara, isso daí faz muito sentido, muito obrigado por ter sido transparente comigo, eu não tinha olhado por isso. Eu mostrava também os cases de sucesso que eu tive com outras empresas. Eles falavam, ok, vamos nesse projeto de IA do WhatsApp. Ou seja, eu empurrava, entre aspas, o meu produto para ele. Eu não empurrava porque era o remédio que ele precisava. Convencia o cara, né? Exatamente, cara, é convencimento. Tipo, você ser consultor é você oferecer o produto certo na hora certa para o cliente. Sim, sim, entendi. Se você não faz isso, você é só um garçom. Ou então um Uber de tecnologia, sabe? Eu acho que esse daí foi o grande diferencial para mim. Eu aprendi isso não com o Nick, mas com um amigo do Nick. Porque todo mundo sofre, cara. Tipo, todo mundo do mercado de automação sofre com isso. Tipo, as empresas são bagunçadas. Tipo, você entregar automação para uma empresa é um serviço muito sensível. Porque as empresas são bagunçadas, ainda mais num país como o Brasil, que não entrega tanta infraestrutura assim para o empresário mais tem que sobreviver do que viver. E automação, cara, é a última etapa de uma empresa. É tipo, só quando a empresa deu certo. Imagina, uma empresa que não. Uma empresa que recebe 2 leads por dia no WhatsApp. Você vai automatizar o que naquele WhatsApp, cara? O cara fala, eu quero um IA no WhatsApp. Tu vai automatizar 2 leads que tu tem. Tipo, olha o problema. O seu problema não tá no WhatsApp. O seu problema primeiro tá em marketing. Então, tipo, quando o cliente chega para mim, eu já desqualifico ele. Eu falo, cara, eu só trabalho com um cliente que já faz tráfego pago.
Tipo, isso daqui é um processo de qualificação da Maven. Tipo, a Marcela já pergunta, olha só, nosso programa de implementação é para empresas que faturam mais de 6 dígitos e já rodam anúncios no WhatsApp. Você é esse cara? Se o cara falar sim, a gente fala, ok, me fala o que você quer resolver. Ah, eu quero resolver, quero automatizar meus anúncios com não sei o quê. Não, a gente vai resolver implementação com IA no WhatsApp. Faz sentido para ti? O cara fala, ok, faz sentido. Beleza, a gente manda o vídeo, já era. Eu tinha que ficar balançando isso na época que eu fazia chamadas, eu tinha que ficar conversando as pessoas usando meu gogó, né, usando minha voz para fazer isso. Hoje eu faço isso com uma IA, porque eu tenho um canhão de pessoas chegando no meu WhatsApp, eu tenho muita audiência, muita se perde por causa desse roteiro de prospecção, é natural, tipo, de 10 pessoas que chegam no meu WhatsApp, uma vai ser qualificada. Ou menos, de 20, uma vai ser qualificada. Eu tenho que ter um canhão, eu tenho que ter audiência para isso. Então, essa daí é a grande dificuldade da galera. Tipo, a galera que quer produtizar, muitas vezes não tem audiência. A galera que quer entrar no SaaS direto não tem audiência ou não sabe como fazer parcerias. Tipo, você não precisa ser uma super estrela do YouTube ou uma super estrela do TikTok para fazer o seu primeiro SaaS. Com certeza você consegue fazer algo assim. Tipo, o pessoal da Cluely. Eu não sei se vocês já ouviram falar no programa da Cluely. Mas esse aplicativo aí é um aplicativo bem surpreendente. Eles conseguiram escalar para 120 milhões de dólares de evaluation em um ano. Em um ano os caras criaram uma empresa de 120 milhões de dólares. Hoje eles faturam 12 milhões de dólares por ano. E é um moleque de 21 anos que é o CEO. Isso porque ele aprendeu a viralizar no TikTok. Você não precisa fazer isso. Tipo, é um caminho, mas existem outros caminhos no mercado. Se você olhar, cara, pro pessoal da época dos nossos pais, tipo, já existia empresa de tecnologia naquela época. Só que quantos viralizaram no TikTok? Não existia TikTok. Tipo, existem programas, você tem que saber gerar demanda, de um jeito ou de outro. A maneira que eu aprendi a gerar demanda foi em YouTube, porque eu sou um viciado em YouTube, desde os meus 12 anos de idade, que eu assisto YouTube 8 horas por dia. Então, foi assim. Mas, para essa situação, Igor, que você tá, de fazer várias chamadas e querer entregar mais rápido os seus projetos, definitivamente utilizar teu poder de comunicação e vendas para convencer o cliente de comprar o que você tem para vender e não você entregar as suas horas para ele. Acho que isso aí foi o principal diferencial para mim, e eu sei disso porque todo mundo tem essa dor aqui dentro dessa comunidade e em todas as outras comunidades de automação, cara. Quando eu entro na comunidade do Nick, tá todo mundo com essa mesma dor. Tipo, cara, meu Deus, esse mercado é muito difícil, eu não aguento mais vender a minha hora. Cara, quando os gestores de tráfego começaram a prestar serviço, foi a mesma coisa. O cliente pedia inúmeras coisas e o gestor de tráfego ia lá só igual um macaquinho, um apertador de botão e fazia. E não gostou, desistiu. Tipo, se você não aprender a usar a comunicação, cara, você não vai empreender. É natural assim. Me levou 2 anos e meio para fazer isso. Eu espero realmente que a galera da comunidade consiga fazer isso mais rápido. Tipo, aprender com o meu erro. Ou não necessariamente um erro, mas aprender com o que eu passei, sabe? Eu tento passar a palavra, eu tento não esconder para as pessoas. Pô, da hora, ajudou demais, hein, Well? É isso, cara. Quero tudo aí para ver você arrasando, velho. Fazendo 6 dígitos por mês. Pô, na hora, amém. Vamos para cima. Vamos pra cima. Galera, mais perguntas? O Leonardo Fortuna. Opa, fala, Lucy. Eu não vi que tinha, senão eu ia entrar, mas Pode falar. Não, quando você fala de produtização, né? Essa ideia aí que você está trazendo, por exemplo, seria um workflow por cliente ou você centraliza tudo no workflow? Cara, eu não centralizo ainda na questão de VPS. Tipo, na parada de estrutura, eu ainda faço uma VPS para cada cliente, mas a entrega é o mesmo workflow. O workflow do Maven OS, inclusive. Então, eu vou voltar a compartilhar a minha tela aqui, porque isso daí é um programa interessante. Eu consegui criar um ecossistema ao redor do que eu faço. Tipo, eu não quero ficar replicando o trabalho, porque é desgastante. Tipo, eu acho que todo mundo aqui na vida chegou nessa fase de, tipo, cara, eu quero fazer dinheiro, mas eu vou ter que começar do zero. Tipo, ninguém quer começar do zero. Imagina, você tá com 25 anos, 26 anos, você tem que reaprender algo. Tipo, você tem que aprender algo totalmente do zero para começar a fazer dinheiro. As pessoas estão cansadas, porque já tiveram que aprender algo do zero no passado. Imagina o cara que finalizou uma faculdade de direito, passou 5 anos da vida dele fazendo aquilo, se frustrou com a profissão e agora vai ter que fazer uma faculdade de engenharia. Cara, isso daí é desgastante. Então eu não quis fazer algo do zero. Eu falei o seguinte,
Olha só, eu estou construindo IA SDR de WhatsApp todo dia. Eu vou começar a fazer só isso. Ao invés de eu aprender um novo produto, eu vou ficar vendendo essa IA SDR até o talo. E daí, eu vou criar 2 programas de venda. O primeiro é o seguinte: eu faço para a pessoa essa IA de WhatsApp, que é esse programa aqui, o Maven OS. Você fala com a Marcela, e daí a Marcela vai te oferecer o Maven OS. Tem aqui uma cartinha de vendas, R$8.000 para eu fazer para você. Agora, se você não tem essa grana, você simplesmente pode fazer você mesmo. E tem aqui na comunidade o módulo do Maven OS para você fazer você mesmo, seguindo as aulas. O Maven OS, no final, é uma IA SDR no WhatsApp. É o mesmo template. Tem algumas personalizações. E a gente tem em mente aqui na agência que vai ter personalizações. Tipo, a gente nunca vai conseguir dar Ctrl+C, Ctrl+V e entregar o fluxo uma hora. Tipo, agora, como eu tava numa situação muito igual ao Igor, e muito provavelmente igual todo mundo que tava aqui nessa chamada, cara, tinha projetos que era tanta personalização que levava 3 meses para entregar. A gente tinha que sair do 0 ao 100 toda vez no projeto. E isso daí é desgastante, mais uma vez, como eu tinha falado no início. Então, a nossa meta agora é a gente começar pelo menos no 80%. É começar do 80 ao 100. E isso daí traz o quê? 5 vezes mais de produtividade. Por isso que a gente está conseguindo entregar esses projetos em 72 horas. O sonho é conseguir entregar instantâneo, igual você está no projeto da Prospecta aí. Igual as outras pessoas da comunidade estão nos projetos deles também. Mas é só uma escada natural. Tipo, eu não tenho o background de mercado para entrar numa entrega 100% automatizada. Todo dia eu aprendo algo novo dentro da Maven AI Solutions. Todo dia eu aprendo sobre produto também. Tipo, todo dia eu recebo feedback de cliente. E lá atrás eu não sabia nada de mercado. Tipo, eu não sabia nada de business e eu não sabia nada de tecnologia. Eu entrei há 2 anos nesse mercado, galera. E, tipo, quando eu entrei nesse mercado, eu só sabia jogar videogame e... A faculdade de Direito também não me trouxe nenhum aprendizado de negócio. Então, eu só sabia jogar videogame quando eu entrei nesse mercado. Por isso que, naturalmente, eu tô passando por essas etapas de coletar feedback de cliente, aprender a estruturar as coisas. Eu ainda deixo tudo na VPS do cliente. Eu crio uma VPS do cliente. Por isso que ainda existe um valor, uma barreira de valor aqui. É porque a gente ainda investe horas para fazer isso. Mas se fosse uma entrega de 5 minutos, o cliente não ia pagar R$8.000. Provavelmente o valor iria baixar. Provavelmente seria um programa de assinatura mensal, né? Seria uma IA ali que você assina por R$300 por mês, esse tipo de coisa, se fosse uma entrega automática. Mas a gente ainda setoriza, tipo, um trabalho manual ainda, mas é muito mais rápido. A gente entrega em 72 horas. O sonho é fazer entregar automático. Legal. Então, eu queria te fazer uma pergunta técnica, né? Eu estava pensando nisso. Provavelmente vou ter esse desafio aí no futuro. Você sabe se, por exemplo, utilizando aqueles nós do N8N mesmo, a gente consegue criar, atualizar workflows, mas você sabe se seria possível, por exemplo, eu tenho vários workflows que eles são réplicas, né? Um é réplica do outro. Eu conseguiria fazer uma atualização em massa que garante que todos os workflows vão ser atualizados corretamente? Existe a maneira de você utilizar um workflow para vários projetos hoje. Hoje o N8N lançou uma atualização que é o Workflow Multitenant. Eu estou um pouco de olho nisso. Eu não fico olhando todas as novidades do N8N. Um cara que acompanha sempre as novidades do N8N é o Luiz. Ele está nessa chamada, ele posta as publicações aqui na comunidade. É um grande serviço que ele faz. Mas como eu estou olhando para criar o meu próprio produto também, eu vi que o N8N lançou essa coisa de Workflow Tenant. Teve brasileiros que mostraram sobre isso. Um deles foi esse cara, o Hugo. Ele mostra como você cria um workflow e consegue colocar vários projetos dentro desse mesmo workflow. Ou seja, toda vez que você atualizar esse workflow, vai atualizar todos os projetos ao redor. Tipo assim... Você fala ter um workflow principal e aí você atualiza ele atualiza o restante. Entendi. Exatamente. O desafio é, tipo, arquitetar um workflow bem feito para suprir todos os projetos. Porque algumas vezes os projetos pedem por personalização. Então, como eu tenho esse desafio, hoje eu ainda não utilizo esse workflow tenant, mas toda novidade agora para o mercado de SaaS, eu tô de olho. Então, legal. A minha sugestão é seguir essa parte do workflow tenant, Luciano. Eu vou dar uma olhada. Eu decidi essa abordagem, né, de ter um workflow por cliente por causa da questão de fila, né?
porque como a minha execução ela demora muito tempo, eu fiquei com medo de encavalar ali, né? Qual é a estrutura que você tá... Uma pergunta, agora eu vou seguir o espaço dos perguntadores aqui. Qual é a estrutura que você tá utilizando para o teu projeto? Tipo, você tá usando tudo na mesma VPS, eu imagino, mas qual a VPS você tá usando? Qual o plano que você tá usando? Hoje eu utilizo a Essner. Para mim é a melhor VPS do mercado. Algumas pessoas têm uma barreira de entrada ali, né? Porque eles pedem documentação, essas coisas, mas a latência dela é muito boa. O meu servidor, eu pego o servidor da Finlândia, se eu não me engano. Nunca me deu problema, eu tenho... É que agora que eu vou sentir a infra, né? De como que vai ser. Mas lá é muito fácil de escalar também. É simples de você acompanhar também. Como que está o uso, né, ali da memória. Hoje eu estou com uma VPS lá de 8 GB de memória. E como que funciona ali a construção ali da configuração do cliente, né? Quando o cliente ele assina a prospecta aí, eu tenho uma tabela que é só de configuração, né? Então eu tenho 2 workflows dedicados para o cliente. Eu tenho o workflow principal e o sub-workflow, né? Eu tive que criar esse sub-workflow por causa daquele problema que eu tinha postado na comunidade do loop, né? Que ele nunca passava ali por causa do contexto, né? Ele pegava o contexto anterior. Então, eu tenho uma tabela só de configurações do cliente. Então, quando o cliente ele assina, eu faço essas configurações, eu monto o workflow, só que cada workflow, quando eu crio ele, eu tenho algumas customizações que eu faço para poder identificar o cliente, né? Então, eu tenho o webhook, no webhook eu gero um ID, lá, um ID, para poder identificar o cliente. Então, quando tem a questão também dentro da plataforma, eu tenho uma funcionalidade que ela fica escutando ali o webhook lá de mensagem, né? De recebimento de mensagem para poder identificar se o lead respondeu ou não. Eu também tenho um workflow dedicado para isso, porque o cliente ele pode ter mais de um número conectado, né? Então, cada número conectado eu tenho um webhook diferente, né? E para não ficar acumulando ali os workflows, eu tenho, nessas integrações que eu fiz lá de assinatura com a Stripe, eu verifico os status lá da assinatura dele, se ele cancelou, se ele renovou. E aí, se ele saiu, eu desativo, né, para não ficar lá ativo. E no caso do telefone, como ele pode remover e adicionar números ali, eu não mantenho o workflow, eu deleto. Então, sempre que ele conecta um número, eu crio o workflow lá novamente. Eu tenho os workflows bases, né, que eu criei. E aí, quando eu vou fazer essa construção personalizada, eu só pego a referência e faço essas alterações. Você consegue utilizar a API do N8N? Tipo, toda vez que o cliente ele assina, você utiliza a API do N8N para criar um workflow novo para ele? Exato. Eu pego esses que eu tenho de base, né? Aí eu crio primeiro o sub-workflow para poder pegar lá o ID, né? E aí eu crio o workflow principal, defino lá o webhook, a identificação, e passo lá qual que é o ID do sub-workflow. Você usou o Lovable para fazer 100% desse front-end ou você usou o Bubble no futuro? Ou Cloud Code, concurso? Eu usei o Lovable, mas bastante coisa eu fiz no código mesmo. Boa. Uau! Maravilha! Eu já fui desenvolvedora, né? Então, cara, é por lá, isso, né? velho, que você conseguiu encontrar uma brecha de mercado. Tipo, como eu falei, aqui na comunidade tem 700 pessoas diferentes, com 700 backgrounds diferentes. Tipo, existe um padrão de mercado, mas IA ainda é um mercado novo. Tipo, essas pessoas que entram no mercado novo, elas já podem ter background suficiente para entrar lá na frente, sacou? Eu comecei do zero, então eu tive que escalar essas coisas. Eu quero muito olhar para o mercado de SaaS no futuro, por isso que eu estou olhando tanta coisa assim junto com o time da Maven AI. Mas eu acho que esse workflow multi-tenant, pelo que eu dei uma olhada, seria uma boa sugestão, porque, tipo assim, eu acho que operacionalmente falando, você está com estrutura sólida. Tipo, cliente pagou, ativou a API do N8N e criou um workflow novo. Só que em uma hora vão ser vários workflows. Tipo, daqui a pouco vai ficar 100 workflows no teu N8N. E eu acho que o sonho é que você não vai ter que ficar fazendo manutenção manual, né? Tipo, você não vai ter que ficar ali mexendo em um workflow por um workflow, senão mata o propósito do SaaS. Mas eu acho que facilita a visualização.
usando multi-tenant. Tipo, se você abrir um workflow só, fica mais fácil de ver. E outra coisa talvez que ajude, eu não sei, como que você tá usando, tipo, a VPS? Eu tenho um amigo que ele é engenheiro de software numa empresa de consultoria chique, é a CIT. Não é tão chique assim, mas depois, Minha irmã trabalhava lá. depois de 2020, o mercado não ficou tão sofisticado assim, né? Virou canibalismo. Mas esse cara ele trabalha na CIT e eu já cheguei com a ideia de software para ele. A mesma ideia que eu tô tendo hoje com o Senna. E eu tinha muito medo dessa coisa de VPS. Tipo, como é que eu vou lidar com volume? E ele me surpreendeu, velho. Ele falou que, tipo, a VPS não é o maior perigo que eu vou ter. Tipo, ele falou, cara, tem muita gente hoje que roda aplicação muito maior que a tua no VPS. Porque eu achava, cara, eu tenho que criar algo no AWS, esse tipo de coisa. Ele falou, cara, fica de boa com isso aí. Você já chegou a rodar alguma demo, tipo, de volume? Tipo, você colocou 5, 10 usuários só para ver como é que encarava o volume no teu software? Tem. Uhum. Cara, rodou Eu já tranquilo. fiz um teste de 20 workflows rodando ao mesmo tempo. E 8 GB aguentou, assim, tranquilo. Cara, maravilha, velho. Tipo, muita gente tem. É porque ficou muito sugerido. Tipo, e eu fui uma dessas pessoas que sugeriu que a galera setorizasse as VPS. Tipo, uma VPS para cada cliente. E eu continuo sugerindo isso, porque é a melhor coisa para iniciantes. Quanto menos compromisso você tiver, melhor vai ser para você. Você vai conseguir ter mais clientes, você vai ter que conseguir mais paz na sua cabeça, você vai conseguir Tem impacto, né? Que dormir isso com um tem também. travesseiro tranquilo. Você vai Porque conseguir colocar a cabeça no é, travesseiro. se cair sua Exatamente. VPS, todos os seus clientes são afetados ali, né? Só que a parada é a mudança de mentalidade. Por exemplo, quando você está prestando serviço para uma empresa, você está construindo o sonho de alguém. Quando você está criando o seu produto próprio, igual a Luciana está fazendo, galera, cara, ela vai querer correr esse risco. Ela vai querer, tipo, mexer na VPS dela. Tipo, ela vai querer ter o que é dela, sacou? Então, para ela, vale a pena, tipo, investir em uma infraestrutura, escalar essa estrutura, testar essa infraestrutura. Para o cliente, cara, se tu ficar pilhando muito, se comprometendo muito com o cliente, não vai valer a pena, porque tu é prestador de serviço. Tipo, pra tu ter esse nível de compromisso com o cliente, é melhor tu ser sócio, tá ligado? Ninguém quer ser empregado hoje em dia. Se você for empregado, você não vai conseguir ir muito longe, tá ligado? O melhor é você ser um autônomo. E para ser autônomo, você não pode ter muito compromisso. Tipo, eu não quero ter muito compromisso com os meus clientes. Por isso que eu tô fazendo entregas mais rápidas. Antes eu tinha que fazer entrega de 3 meses. Hoje eu quero fazer entrega de 72 horas, que são 3 dias. Eu não vou conseguir fazer isso se eu tiver que ficar vendo o VPS do cliente. Agora, se for um produto meu, eu vou querer ver a VPS todo dia, irmão. Todo dia eu vou querer ver ali o cheque do Stripe para ver como é que tá subindo meus números. É a cabeça de dono. Tipo, eu quero ser dono do meu negócio, eu não quero ser empregado. É um pensamento um pouco. Muita gente pode ver como um pensamento escasso, mas é um pensamento libertador. Tipo, quem já foi empregado vai ter esse pensamento bem mais forte do que eu, sabe? Ainda mais quem trabalhou CLT. Quem trabalhou CLT vai querer ser livre pro resto da vida. O Luiz ele fez uma pergunta ali sobre vários VPS. Eu não vejo a necessidade, pode ser que no futuro aí eu estude, né, essa implementação aí, mas lá na Hessner é muito simples para você escalar, né? E o banco também, na minha visão, não vale a pena colocar no VPS, porque quando você sobe um banco na VPS, você tem muito mais dor de cabeça, Sim. preocupação, você tem que garantir a segurança dos dados do seu cliente, né? Então, para mim, vale mais a pena você ter um custo ali e pagar um banco e dormir tranquilo. Sim, é baratinho. Pessoal, tipo, é sempre uma balança. Tipo assim, tempo e paz. Tipo, você tem que colocar ali o que pesa mais, o dinheiro ou a sua paz, o dinheiro ou o seu tempo. Cara, vamos lá. O banco de dados. Cara, tem muito banco de dados gratuito que você consegue escalar muito alto de graça. Agora, tipo, se você escalar mais, por exemplo, o Supabase, você vai pagar $25. O que vale mais? $25 ou a sua paz? Tipo, é uma pergunta no-brainer. Tipo, você não precisa pensar muito para responder isso. Agora, em outros projetos, tipo N8N, cara, para você escalar o N8N numa operação, tipo a da Luciana, se você pagar o plano cloud do N8N,
não vai valer a pena. Então você realmente tem que ir para uma VPS e colocar um pouco mais de risco. Só que para ela vale esse risco porque ela é dona do negócio. Para gente que está prestando serviço, não vale a pena você setorizar tudo, não vale a pena você ficar ali cuidando de um workflow de cada cliente como se fosse seu filho. Imagina que tu tem 10 clientes no mês, tu tem 10 filhos. Cara, isso daí não é saudável. Porque você ainda tem que cuidar da sua casa, você ainda vai ter os filhos da sua casa, ou você vai ter a sua mulher, seus gatos, sei lá. Ou você não vai ter vida, ou você, tipo... Então vale muito mais a pena, se você é prestador de serviço, montar uma estrutura para a empresa, entregar a chave do castelo, reduzir seu compromisso. Mas quando você é dono, você, tipo, ir ali numa estrutura clean, uma estrutura que você não se sacrifique muito, você saiba pagar as coisas no tempo certo. Por exemplo, eu acho que provavelmente no futuro a Luciana vai investir em algum programa de API para o WhatsApp, porque grande parte da entrega dela é sobre os disparos de WhatsApp. Eu não sei como você está fazendo hoje, Luciana. A gente vai ter um espaço na sexta-feira para falar sobre isso, mas eu quero pegar alguns spoilers. A gente vai ter uma chamada também amanhã, mas eu quero pegar alguns spoilers agora, porque vai ser legal pra galera que tá aqui agora na chamada. Tipo, eu acho que a galera tem que ser recompensada de uma maneira. Como você tá usando a API? Tipo, todos os espaços são feitos com API oficial? Ou você tá utilizando uma Evo API ou WhatsApp? Qual API que você tá usando? Hoje, como MVP, eu tô usando a Evo mesmo. Eu tô utilizando ela lá. E assim, o único problema que eu enfrentei em alguns testes com a Evo, nesse sentido, foi a questão das vezes a mensagem não aparece, né, lá no WhatsApp. Aí o que eu fiz para mitigar isso? Porque a mensagem foi enviada, né? Ela só não está sendo exibida para você. Dentro lá da minha dashboard, onde você consegue visualizar os dados do lead, eu tenho o histórico de abordagens. Então a pessoa ela nunca vai perder nenhuma mensagem que foi enviada, né? Então lá ela consegue ter. Esse foi o caminho que eu encontrei para mitigar, mas como eu tenho os planos e cada plano eu tenho a limitação de números, né, conectados. Porém, o meu plano business ele não tem limite, né? Então, se eu for contratar uma ZAPI, o meu custo vai ficar muito maior, Sim, né? sim. Por A margem vai instância. ficar. A margem vai Então, ficar assim, sangrenta. então, se eu pensar em implementar uma API oficial, assim, eu vou ter que pensar em questão de custo também, né? Pensar nos planos também, como que isso vai afetar, né? Minha operação. Eu vou falar por mim também. Tipo, o software que eu estou desenvolvendo para a Maven AI, que é um software interno para os clientes, a gente vai fazer um dashboard de conversas também. E algumas conversas não aparecem na Evolution API, então isso quebra um pouco da nossa entrega. Algo que a gente está olhando é uma API vizinha, que é a WhatsApp. Ela está surgindo, é um projeto novo. É um pouco difícil de tipo dar credibilidade para projetos novos, mas eu sempre olho para projetos novos. Eu gosto de pegar as coisas na semente e o custo deles é muito baixo, tipo muito baixo. Tipo, o plano deles de 100, você consegue conectar 100 instâncias por R$ 150. É um bagulho absurdo. Tipo, a margem é muito alta. A ZAPI não se compara. Tipo, uma instância da ZAPI é R$ 100. Os caras conseguem te entregar 100 instâncias por R$ 100. Então, para custo, isso daqui é algo que eu tô olhando. Tanto que eu entrei em contato direto com o founder da WhatsApp e o founder da Evolution. Porque eu olhei o plano da Evolution. Cara, o plano da Evolution Cloud é tipo R$ 1.500. Eu falei, cara, qual é o diferencial competitivo que tu me entrega? Tipo, eu quero criar um produto bom para os meus clientes. Eu não quero ter dor de cabeça no futuro e eu quero entregar uma parada top para reter a galera. Tipo, eu vou fazer um planozinho de assinatura de R$ 500 e tal. Então eu quero que a galera tenha um serviço bom entregue. A Evo, cara, é tão melhor assim que o WhatsApp. O que o WhatsApp encontrou que é R$ 100? Me explica essa porra aí, Davidson. Então, cara, a WhatsApp brilhou os olhos de muita gente. Eu tô olhando para isso. Eu não tomei a minha decisão ainda. Eu tô numa versão 0.1 do meu projeto, mas a galera do time, que é eu, o Gabriel Sena e o Gabriel Lima, a gente tá com os olhos bem brilhando para essa WhatsApp aí, para quando a gente tomar a decisão de falar, pessoal, a versão oficial do aplicativo vai ser na WhatsApp. Eu quero conversar ainda com o Davidson para entender qual é a ideia dele para o futuro, porque a WhatsApp está utilizando um mecanismo de WhatsApp, que é a WhatsApp Mil, WhatsApp Miau, sei lá como se fala. A Evolution usa Baileys.
Então, toda vez que vocês criam uma instância, vocês devem ver lá alguma coisa Baileys canal. Baileys canal é a provedora da API não oficial do WhatsApp. E a Baileys está tendo problemas. Então, quando a mensagem não chega no WhatsApp, não é problema da Evolution, galera. Então, tipo, a gente não tem muito espaço para reclamar da Evo, porque é um programa gratuito e o cara entregou coisa pra caralho pra gente, o Davidson. O cara foi um dos maiores founders desse negócio. E então, tipo, a gente não tem muito espaço para reclamar e a culpa não é do cara. O cara se fez de refém. Só que a WhatsApp não tá utilizando a Baileys, tá utilizando a WhatsApp Mio, que é um programa muito mais sério. E daí, tipo, eles não estão tendo esse problema de, tipo, mensagem não chegou. A WhatsApp tá sendo a API mais estável e a mais barata. Então, tipo, fica um negócio muito... um oceano muito azul pros caras. Então... eu tô olhando para isso, para fazer o meu SaaS. Eu acho que seria uma boa sugestão para ti também, Luciano. Eu tô vendo aqui os valores para escala, bem bom, hein? Tem aqui... Os valores dos caras são bons. Os valores dos caras são bons. Legal. Só um último comentário, El. Você tinha comentado aí sobre o Supabase, né? Tem muita gente que subestima o Supabase hoje, né? Porque começou a ficar famoso, né? Então, assim, é uma porta de entrada ali para banco, só que devs mais antigos vêm, assim... Dev tem os devs aí de cara, dev antigo odeia N8N, velho. Dev antigo odeia N8N. É difícil abrir a cabeça deles. Mas o Supabase, ele é uma ferramenta super poderosa, assim, não só para banco, né? Ele tem funcionalidades de autenticação. Inclusive, eu utilizo lá o Supabase Alpha para poder fazer os controles lá de autenticação do prospecto aí. E, nossa, ele entrega, assim, tem muita coisa que dá para você criar funções, add functions também, que às vezes às vezes dá para você criar, tipo, uma add function lá, não precisa você criar um workflow no N8N, né, tipo um webhook lá, dá para você facilitar e criar uma add function lá. Então, assim, tem muita coisa que o pessoal não explora lá do Supabase, né, que a gente for entrar a fundo, principalmente nessa questão de SaaS, ele entrega muita funcionalidade boa mesmo, que agrega bastante, né, no desenvolvimento de SaaS. Cara, eu tô começando a olhar bastante coisa de SaaS e um dos caras que tá abrindo a minha cabeça para isso é o Rafa Voss. É um canal do YouTube que surgiu bem rápido, é um cara bem brilhante, ele conseguiu escalar bem rápido, tipo, ele tá com 40 mil seguidores em menos de um ano no canal do YouTube, é bem surpreendente, e ele começou a explorar esse mercado de SaaS. É um cara que já tem background de outros mercados, igual eu falo pra galera, cara, se vocês são iniciantes, vocês não sabem gerar demanda e vocês não sabem vender, é um mercado um pouco sangrento, mas a galera, existe gente que dá certo, tem projetos muito promissores, e tem projetos que eu aposto que vão dar muito certo, igual o da Luciana, que tá aqui na comunidade, os projetos do Alex, que eu tô torcendo também para dar certo aqui na comunidade. Então, tipo, essa galera é muito fera, pessoal. Tipo, aqui vocês vão encontrar muita gente fera na comunidade, e muita gente naturalmente olha pro lado, tipo, o que o El tá fazendo? Eu vou fazer igual ele. O que a Luciana tá fazendo? Eu vou fazer igual ela. Então, tipo, não fiquem olhando muito pro lado. Tipo, peguem o programa que é mais indicado para iniciantes. Mas a gente tá tendo essa conversa aqui sobre SaaS porque eu tô aprendendo muito nessa conversa. Eu tô lançando meu próprio SaaS. Agora vai ser um SaaS mais para controle interno. Então, eu não vou querer escalar tanto assim no início. Eu acho que tem muita coisa para eu explorar no mercado ainda, mas eu só queria ter essa conversa, além de que a gente vai ter uma conversa na sexta-feira. Estejam todos presentes, sexta-feira, 17 horas, vai ter uma conversa com a Luciana, bem legal, sobre o projeto dela da Prospecta aí. Vai ter coisa especial para vocês que são aqui da comunidade, fiquem ligados. E vai resolver principalmente uma dor que muita gente tem, que é prospectar clientes no WhatsApp. Muita gente não consegue lidar com tempo para fazer isso. É uma tarefa que exige tempo, então essas principais dores ela vai falar para vocês lá na sexta-feira. Não vou tomar muito espaço dela. Mas voltando aqui para o espaço, o Leonardo Fortuna. Você estava querendo fazer uma pergunta, Léo? Manda bala aí pra gente, cara. E aí, Léo, como é que tá? Tudo bem? Salve, de boa, Léo. Show. Primeiro eu queria agradecer que eu estava na ligação de 2 semanas atrás, eu estava meio frustrado ali com a prospecção. No mesmo dia eu marquei uma reunião, tive o diagnóstico depois e fechei o contrato hoje. Meu Deus! Cara, parabéns, velho. Parabéns. Show, deu certo aqui para uma clínica, que era vou tocar o sininho para ti. Acho que eu vou botar lá depois. E aí, pois é,
eu fechei esse projeto agora, e aí eu já tava pensando assim, como é que eu ia seguir na prospecção e tal, tipo, vou seguir na prospecção ativa, enfim, atrás de indicação também, mas um canal que eu acho que eu já tinha te falado que eu tava focando era no YouTube. E tu, assim, uma pessoa que conseguiu crescer bastante, e aí eu queria, enfim, pegar um pouco da tua visão de como é que foi o seu crescimento, o que tu tem de dica para o YouTube, assim, de forma de crescimento, de tipo de conteúdo, enfim, todos os pontos ali que tu acha que são mais relevantes ali para crescer na plataforma e vender por lá, que é o mais importante. Cara, eu acho que canal de prospecção, tipo, é inegável que o meu canal do YouTube é um canal bem forte de prospecção por conta da demanda que eu gero. Tipo, são números bem altos. Tipo, pô, o cara que tem 30 mil inscritos é um estádio de futebol, sabe? Então eu tenho uma audiência do tamanho de um estádio de futebol para me ouvir. Isso daí é surpreendente, eu não achava que eu ia conseguir criar essa comunicação em 2 anos. Em 2 anos eu saí do zero, eu era um cara totalmente tímido que não sabia falar. Tipo, é um fato bem curioso, porque eu só tive uma namorada na minha vida. E, tipo, ela foi muito guerreira porque eu não sabia falar nada. Tipo, eu não conseguia puxar nenhum assunto. Eu acho que ela gostava muito de mim, eu não sei o que ela viu em mim, porque ela apostou totalmente ali na semente, cara. Eu não sei como que eu consegui cativar ela, porque eu não conseguia puxar nenhum papo. E ver hoje o tamanho da audiência que a gente criou, eu acho que 80% dessa audiência que eu consegui criar foi por conta da paixão que eu tive pela ferramenta. Cara, eu tô utilizando o YouTube desde os meus 12 anos de idade, por 12 horas do meu dia. Então, inevitavelmente, eu ia conseguir colocar uma energia muito grande naquilo, sacou? Eu acho que canal de prospecção existe milhões de canais de prospecção. Você pode conseguir clientes através de prospecção direta, você pode conseguir clientes através de comunidade, networking. Se você olhar, cara, para a geração dos nossos pais, eles não tinham YouTube, eles não tinham TikTok. E mesmo assim existia uma empresa de sucesso. Se você pegar mais para trás ainda, na geração dos nossos avós, nem tinha muito canal de network, as pessoas viviam na roça. E mesmo assim existia empresa de sucesso. Então, obviamente, a internet hoje é um canal que a gente desfruta, a gente tem acesso muito mais rápido. Tipo, você pode pegar um cara de 19 anos que não sabe nada de nada e crescer em 2 anos. Mas se você não tiver a genialidade para isso, não vai dar certo. Então, a maioria da frustração do pessoal é martelar em uma zona que eles não têm genialidade. Se lá atrás, Léo, eu tivesse que depender de ligação para conseguir meus primeiros clientes, eu não seria o El Pires que eu sou hoje. Tipo, se eu acreditasse que eu só ia conseguir clientes se eu ligasse para eles, eu teria parado ali. Porque eu não conseguia fazer ligação para cliente. Toda vez que eu ligava para um cliente, cara, meu estômago revirava. Tipo, eu chegava lá todo preparado, eu tomava um banho gelado, eu tomava um café, eu colocava, velho, um Red Hot Chili Peppers no ouvido e ficava lá igual um louco ligando, e na quinta chamada eu já desistia, porque era muito duro. Eu sou de uma geração que não é muito acostumada com ligação. E daí eu fui explorar outros canais. Eu fui prospectar pessoas no LinkedIn, eu fui prospectar pessoas no WhatsApp. E daí eu comecei a ter resultado. Eu falei, ok, eu sou bom com o WhatsApp. Comecei a pegar os meus primeiros clientes no WhatsApp e rapidamente comecei a fazer vídeo no YouTube. Então eu fiquei muito bom em WhatsApp e YouTube, porque eu gostava. Eu gostava de enviar mensagem no WhatsApp e eu gostava de fazer vídeo no meu canal do YouTube. Agora, tem pessoas na comunidade que gostam de ir para evento de network. Um grande vendedor que eu tinha na minha operação da Maven AI Solutions era o Arthur Bernardes. Ele foi um cara que ele documentou a carreira dele no meu canal do YouTube, em uma live. Ele conseguiu fechar 100 mil reais em projetos em um mês para Maven AI. E grande parte, tipo, veio do meu canal do YouTube, mas uma parte, cara, ele era louco pro evento de network, ele ficava batendo perna lá em São Paulo, ele foi morar em São Paulo porque ele queria estar dentro desses eventos de network. É o canal que o cara gosta. Então você tem que, tipo, buscar por conhecimento, inevitavelmente, tipo, quando eu decidi fazer YouTube, eu tive que investir em conhecimento no YouTube. Eu posso te dar umas dicas sobre o YouTube aqui nessa chamada mesmo, sem problema nenhum, mas primeiro você tem que escolher o canal que você gosta. Tipo, eu gosto de prospecção no WhatsApp, beleza, vamos investir em conhecimento nisso e vamos ficar fera nisso. Eu gosto de YouTube, ok, vamos estudar YouTube. Eu entendi muito cedo o que eu gostava, que era YouTube e WhatsApp. Depois que o canal do YouTube cresceu, eu não precisei fazer tanta prospecção no WhatsApp assim, mas só quando eu tinha um time de vendas, eu treinei eles para fazer prospecção no WhatsApp. Mas no meu YouTube, grande parte foi amor à ferramenta, ficar 12 horas por dia olhando os concorrentes. Então, se você vê um vídeo, cara, de um cara na Tailândia falando sobre automação com N8N, vai ter um comentário meu, sem sacanagem.
Segundo de tudo, eu olhei muita gente boa, muita gente brilhante que sabe se comunicar de uma maneira apaixonante. Tipo, o meu amado mentor, o Nick Saraiva, Alex Hormozi, que é o mentor do meu mentor, Sam Ovens. Eu fui olhando a maneira que esses caras se comunicavam. Então, eu fui adquirindo conhecimento e criando habilidades. A mesma coisa foi no WhatsApp, no passado. Eu tive que criar conhecimento, tipo, aprender a vender e aprender a me comunicar. Então, eu fui ler livros na época sobre vendas, eu fui aprender sobre vendas no canal do YouTube. Um cara que me ajudou na época foi o Giovanni Saraiva, não é Giovanni Saraiva, é Giovanni Saraiva. Foi um cara que me ajudou, ele é brasileiro. Outro cara que O me Giovanni ajudou foi o Saraiva é Charlie muito bom, Morgan. ó. Oi? O Giovanni Saraiva é muito bom. Na Ele é verdade, bom. eu já trabalhei em inside sales antes, e, pô, as dicas dele para prospecção são bizarras, assim, é muito bom. Né? Cara, meus primeiros clientes foi seguindo o framework do Giovanni Saraiva. Meus primeiros 3 clientes que eu consegui com prospecção no WhatsApp foi ele. Tipo, ele me indicou o melhor livro que eu li na minha vida, que foi... Cara, é um livro de prospecção, não é prospecção fanática, velho. É Receita Previsível. Esse foi o melhor livro que eu li na minha vida. São 365 páginas, eu li em um dia. Tipo, eu devorei aquele livro. Foi Caraca. muito bom. Foi muito bom. Tipo, é a estrutura de vendas que a Salesforce usou para chegar nos 100 milhões anual. É um bom livro. Foi o cara que criou o modelo de inside sales que a gente conhece hoje. E daí eu li esse livro, cara, eu aprendi, ou seja, eu peguei conhecimento, mas antes eu quis ver se eu era bom naquilo. Tipo, como que eu sabia se eu era bom naquilo? As pessoas me respondiam quando eu enviava mensagem para elas e eu não tremia. Tipo, na ligação, cara, eu gelava. Era horrível para mim. Eu tentei LinkedIn e as pessoas não me respondiam. No WhatsApp as pessoas me respondiam. Eu sabia fazer uma primeira mensagem boa, que tivesse aquele gancho, fizesse o cara clicar na minha mensagem. Eu entendia a ferramenta. E da mesma maneira eu comecei a explorar o YouTube. Eu aprendi que eu tinha que fazer um título bom, eu tinha que fazer uma thumb boa. 99%, Léo, do YouTube é thumb e título. Agora, muita gente utiliza esse conhecimento pro mal e tipo faz totalmente clickbait. Com certeza você consegue crescer muito mais rápido fazendo isso. Agora, o que você vai ter é números. Tipo, se você tá buscando números, você tem que encontrar o seu resultado final. Qual é o seu resultado final? É número? Beleza. Você vai fazer clickbait, você vai ter número. O meu resultado final hoje é ter uma comunidade. Então eu quero ter uma legião de pessoas que se inspirem em mim, tá ligado? Eu quero ter pessoas apaixonadas por mim. Então eu entrego muita coisa de graça no meu canal do YouTube, porque eu quero que as pessoas se apaixonem por mim. Então, esse daí é o resultado final. Eu posso não crescer tão rápido em números, mas igual era quando eu fazia clickbait, mas eu tô tendo muito mais fãs, velho. Tô tendo uma comunidade muito mais forte, consigo juntar as pessoas. Então, é você ser claro no seu objetivo, primeiramente. Você tem que ter conhecimento próprio, você tem que falar o que eu sou bom e o que eu quero. E depois você tem que estudar sobre a ferramenta. Estudar sobre o YouTube é thumb e título. Não tem muito caminho, é só isso. Até hoje eu só estudo thumb e título. Não tem muita coisa para fazer no YouTube. Muita gente acha que é script, muita gente acha que é audiovisual. Cara, meu estúdio é 2 plantas, uma parede branca atrás e umas luzes de LED. Tipo, tem um bastão de LED aqui, atrás de mim, atrás da minha cadeira, um ali na direita e um aqui do meu lado. Os 3 eu comprei por R$ 200. Para muita gente pode parecer um investimento muito grande, mas, tipo, pela receita que eu recebo do meu canal do YouTube, isso daí foi um investimento de, tipo, 1%. Então, tipo, foi algo bem simples, só que eu continuo investindo em thumb e título, cara. Eu sempre quero colocar uma barra maior para minha designer, eu sempre quero investir em mentoria para entender a psicologia humana. Isso daí é porque a barra vai subindo a cada nível, né? Mas é só você encontrar um canal, cara, e ser apaixonado por esse canal. Meu pai, por exemplo, foi um cara que conseguiu criar um negócio de sucesso porque ele era apaixonado por networking. Simplesmente. Meu pai gostava de bater perna e ele conseguiu criar uma empresa de sucesso. Só isso. Meu pai não é nenhum gênio, meu pai não teve faculdade, nada chique. Ele só gostava muito de fazer networking e ele se especializou nisso. Ele foi para os eventos caros, andou com pessoas ricas e conseguiu vender o produtinho dele, velho. Conseguiu dar um sustento para a família dele depois de alguns anos. Então, eu olhei para isso. Essa daí foi foi o meu principal aprendizado.
Pessoal, eu tô gostando muito dessa conversa aqui. Eu vou abrir mais 15 minutinhos. Eu acho que hoje eu vou conseguir controlar o tempo. Eu já tô arrumadinho, velho. Eu cortei até o cabelo pra ir pra igreja hoje. Eu tenho um compromisso às 7 horas. Eu tô seguindo o sacramento, porque eu fui um adolescente rebelde. Na época que era pra fazer catequese e crisma, eu quis jogar bola. Então eu matei as aulas de crisma. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Isso aqui é uma história engraçada. Se vocês tiverem dúvidas, mandem no chat. Eu vou contar um pouco sobre essa história rapidamente. Cara, eu tava, tipo... eu tinha uns 11 anos de idade e eu tava lá dentro da igrejinha pra fazer a catequese. E daí chegou um dos meus amigos. Ele era mais velho. Ele tava com a bola debaixo do braço. Ele bateu assim. Aí falou... E aí, vamos? Eu olhei assim pra velhinha que Gente, tava lá dando depois a disso, aula. minha cama nunca. Eu simplesmente falei, vou no Agora- banheiro. Saí e nunca mais voltei pra aquela aula. Foi assim. E daí depois eu falei pra minha mãe, well, vou precisar sair, tenho uma reunião agora, há pouco, até mais, Luciana, até amanhã e até sexta-feira também. Ansioso pra tua apresentação, ansioso pro projeto. Logo amanhã a gente se fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, mais perguntas? Oi, posso fazer uma pergunta? Opa, boa, Sabrina. Oi. Primeira vez que eu tô ouvindo a tua voz, primeira vez que você vai enviar uma pergunta, prazer te conhecer. Eu entrei no sábado. Ok. Entrei na comunidade no sábado. E daí eu queria, na verdade, a sua visão sobre esse ponto que eu vou trazer agora, né? Eu até deixei um post lá me apresentando, e aí eu falei que a gente, junto com meus sócios, a gente abriu uma empresa de assessoria em performance empresarial. E aí a gente quer muito fazer parte, trazer esse braço de IA como soluções para as empresas, né? Não só para as empresas, mas aplicar na gente mesmo, né? Para otimizar o nosso tempo e realmente trazer performance para a gente. Só que aí surgem algumas dúvidas de como isso iria ser entregue para nossos futuros clientes nesse quesito. Se a gente deixa ele como um escopo junto, ou essas demandas de IA, de agente IA, as automações, a gente deixa como um segundo braço e sendo vendido somente como implementações e não como mensalidades, por exemplo. Porque o que a gente entrega, só para dar uma explicação melhor, é que a gente vai entrar em tudo que influencia na performance da empresa. Então, se ela está com um engasgo na parte financeira, a gente entra ali. Se ela está com engasgo no comercial, a gente entra ali. Se ela está com engasgo no operacional, a gente entra ali. Então, é um pouco ali de tudo para fazer ela performar bem. Além disso, ainda tem a questão do tráfego pago, né? Que às vezes ela precisa, a gente faz as campanhas, vai encarregando a equipe para cada um no seu setor trazer o resultado para aquela empresa dentro do projeto. Então, a gente trabalha com uma assessoria. Então, eles pagam uma mensalidade e a gente atua dentro da empresa dessa forma. A gente sempre fala, né? A gente precisa entender a sua empresa como você entende, porque para a gente conseguir mexer, a gente precisa saber onde mexer. E aí a gente quer trazer essa parte de automação em IA. Só que eu fiquei muito na dúvida se vale a pena entrar como parte do processo que vai trazer a performance que a gente vende, ou se não vale a pena pelo trabalho mesmo que dá, porque eu estava vendo as aulas, eu assisti quase todos os office hours aqui, e eu vi que é realmente muito trabalhoso. Então, talvez vai ficar muito caro a mensalidade para valer a pena. E aí eu não sei qual... Eu queria a sua visão sobre isso. O que você faria, sabe? O que faria mais sentido? Beleza, maravilha, Sabrina. Muito obrigado por me perguntar isso, por dar o espaço para eu sugerir. Primeiramente, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Hoje vocês têm uma empresa com uma mensagem mais ampla. Tipo, vocês oferecem a transformação digital do cliente. Tipo, ok, a gente te ajuda a digitalizar a sua empresa. Eu consigo entender porque vocês fazem isso, porque uma mensagem maior consegue atrair mais pessoas, só que fica mais difícil de indicar um produto certo para aquela pessoa. Eu tive essa mesma dor no passado com a Maven AI, porque eu oferecia automação. Automação também é um produto bem vasto. As pessoas podem automatizar qualquer coisa da empresa delas. E com o tempo eu fui começando a me nichar. Eu comecei a nichar para entregar só automação de SDR e WhatsApp. Tipo, de 900 mil produtos possíveis, eu comecei a entregar um só. Com certeza quebrou grande parte da minha demanda.
igual eu tinha falado no início dessa chamada, mas é um modelo de entrega bem mais rápido, eu consigo entregar em 72 horas. Então, o mais indicado é que, primeiramente, vocês ofertem os serviços de vocês através de chamadas com o cliente, usando comunicação e convencimento. O que eu quero falar por isso? Tipo, os clientes eles vão vir com várias demandas para vocês. E isso pode, mais uma vez, deixar muito confuso, igual você me falou. É totalmente natural que fique confuso no início, Sabrina, porque todo mundo tem essa dor. Aqui dentro dessa comunidade e dentro de qualquer comunidade de automação da Terra, a automação é um conceito muito brando. As pessoas, muito amplo, na verdade. As pessoas podem pedir qualquer automação para ti e para tua empresa, Sabrina. Então, quando a pessoa fala, eu quero uma automação para automatizar os anúncios do meu Instagram e que mande uma mensagem para o cliente 24 horas depois. Pode ser um desafio muito grande para você fazer isso, sabe? Então, você vai ter que criar um produto do zero e pode ficar muito caro para o cliente, ser difícil de vender e não valer a pena para sua empresa. Então, eu entendo esse desafio que você tem. Eu já passei por ele. E a minha saída foi me especificar em um produto. Agora, como que eu vendo esse produto? O melhor caminho é entrar numa chamada com o cliente, conversar com ele, igual você já deve ser muito craque nisso, porque vocês têm uma empresa de consultoria de sucesso. Inclusive, parabéns por isso. E no final dessa chamada, convencer o cliente ao seu produto. Então, escolha um produto inicialmente. Eu tenho mais de 50 produtos aqui na comunidade. Tipo, lá na minha biblioteca de automações tem mais de 50 produtos. Escolha um deles e comece a convencer os clientes a comprar esse produto no final das chamadas. Agora, esse desafio que você está vendo de criar um produto do zero é um desafio que você tem agora. Com o passar do tempo, o conhecimento em automação ele é muito recompensador, Sabrina. Uma automação que hoje te leva 1 mês para fazer, no futuro vai te levar 72 horas para fazer. Ou menos. A mesma coisa aconteceu comigo, com todos os desenvolvedores que passaram pela Maven AI, com Gabriel Lima, que hoje apresenta o plantão de dúvidas. Tipo, ele se posicionou como uma das maiores autoridades em automação dessa comunidade. O cara, ele fazia desafios muito grandes, que levava muito tempo dele, e hoje ele consegue resolver em 24 horas. Só porque ele quis colocar essa experiência. Mas seria muito difícil para ele se ele tivesse que explorar vários produtos de uma vez só. Então, eu tive essa sacada, eu falei, Gabriel, vem ser meu desenvolvedor, tu vai ficar expert em IA SDR no WhatsApp. Antes, demorava semanas para ele fazer uma IA SDR. Hoje, ele consegue fazer em 24, 48 horas. Porque esse conhecimento é recompensador. A pessoa ela vai pagar não pelas horas que você vai desenvolver, mas ele vai pagar pelos anos de experiência que você tem para entregar aquele produto, sabe? Então, esse daí é o caminho natural das pessoas quando entram em automação. Agora, para vender especificamente para o modelo de negócio que vocês têm hoje, tem que ser através da comunicação. Entrar numa chamada com o cliente, porque vocês têm uma mensagem muito grande, e ir qualificando o cliente naquela mensagem, porque é difícil. É difícil, é uma dor que eu tô tendo agora. É difícil você rodar campanhas de anúncio, ou então criar uma landing page e falar para o cliente, olha só, esse daqui é o nosso produto. Opa, perdão. Eu devo ter explodido o microfone. É difícil você rodar uma campanha e falar, esse daqui é o nosso produto, compre agora por não sei quanto. É difícil fazer isso. É bem mais fácil quando você faz uma chamada e é bem mais fácil de convencer o cliente. Essa daí foi a mesma sugestão que eu dei pro Igor no início da chamada. Isso daí foi o que me permitiu entregar projetos mais rápido também na Maven AI. Há alguns 3 meses, 4 meses atrás, a gente estava com um time de 10 pessoas para conseguir entregar esses projetos. E daí a gente falou, cara, a gente precisa dar um freio nesses projetos personalizados. Vamos se especializar em um produto só. E daí a entrega ficou muito mais rápido, as margens ficaram muito maiores. E eu só consegui vender esses produtos na época porque eu comecei a sugerir esse produto para os clientes durante a chamada. Antes, eu só chegava para o cliente, escutava o que ele queria e falava, ok, eu faço para você. Igual um garçom. Eu não era um vendedor, eu era um garçom. É muito fácil você entregar o que o cliente quer. Não existe vendas nisso. Imagina, se o cliente vai lá numa loja de roupa, sei lá, eu quero comprar uma camisa na reserva. E daí eu chego, eu quero essa camisa. O vendedor só vai tirar ali do vestiário e vai colocar no balcão. Ele não fez nenhuma venda, ele só te entregou a camisa. Agora ele fala, cara, essa camisa aqui combina com esse tênis, o que tu acha? Testa aí esse tênis, vê se é do teu tamanho, esse tênis aqui ele fica legal dessa maneira, quando tu for sair para tal evento, usa esse tênis. Ele tá gerando uma demanda para aquele cliente. Isso daí é vender. Então, depois que eu comecei a fazer isso e sugerir isso
para os meus vendedores, eu consegui ter muito mais resultados e eu consegui entregar de uma maneira muito mais saudável. Agora, um modelo de precificação, que também foi uma das suas perguntas, se deve cobrar por mensalidade ou se deve cobrar por implementação, eu vou falar o meu modelo de precificação, que é cobrar por implementação. Eu peço uma vez o valor do projeto, eu falo, olha só, o valor do projeto é X, me entrega isso e a automação é sua para o resto da vida, eu vou entregar na sua infraestrutura, vou te entregar todas as senhas no final, é totalmente seu o projeto. Se você quiser que eu faça uma manutenção mensal, tá aqui o valor da manutenção mensal, só que ela é opcional, porque o produto é seu. Se você quiser treinar alguém para gerir esse produto, a escolha é sua, o produto é seu. É como se eu estivesse entregando o terreno para aquela pessoa. Tipo, o terreno é dele e eu tô construindo a casa. Eu sou só o pedreiro, sacou? Eu não sou o dono do terreno e tô alugando. Tipo, eu faço essa analogia com o mercado imobiliário. Tipo, eu não tô alugando nada, o terreno é dele, eu só tô construindo. Ele me pagou para eu construir aquela casa para ele. Esse é o meu modelo de precificação. Tem gente muito mais inteligente do que eu que explorou outros modelos de precificação que gira em torno de monetizar mais. Tipo, tem gente que monetiza muito mais do que eu, com menos demanda de mercado. Agora, sei lá, eu não tenho, tipo, eu não sou o guru máximo de negócios, mas é o que veio dando certo para mim nesses últimos 2 anos. Com certeza eu tô olhando para monetizar mais a minha audiência. Tipo, tanto que eu tô criando um aplicativo interno agora, eu tô criando uma cadeia de produtos para Maven AI. Só que eu precisei desses 2 anos de experiência. Com certeza você deve ter muita experiência também de mercado e você vai querer olhar para monetização também. Agora, para mim, o caminho que eu te indico para você não ficar muito confusa é escolher um produto só e começar a sugerir esse produto na chamada de venda. Eu acho que esse é o grande 80-20, a grande coisa fundamental para ti agora, para você não ficar confuso e não ter que ficar construindo algo do zero todo dia, porque isso é muito desgastante, isso tira o fôlego das pessoas. É igual eu falei, cara, imagina, você fez 5 anos de faculdade de Direito e você ficou frustrado com aquela faculdade e agora você vai fazer 5 anos de faculdade de Engenharia. Você vai ficando cansado com o tempo. É melhor você pegar uma faculdade de Direito e seguir aquilo pro resto da vida, sacou? É igual escolher uma automação. Escolha uma automação e vá seguir aquilo ali pro resto da vida. Depois que deu certo, você pode pegar outras. Mas é só o caminho que eu sugiro pra galera não ficar frustrada. Entendi. Nesse caso, peguei aqui tudo que foi falado. E nesse caso, por exemplo, tem um cliente que talvez já fechou ou está fechando uma assessoria, e aí ele vai pagar uma mensalidade X, e daí no meio do processo a gente percebe que, vamos supor, a automação de agendamento funciona bem para ele, porque ele está com um engasgo ali. E daí a gente poderia já trazer para eles e fazer essa, entre aspas, vendas dentro de um produto que ele já tem, né? E aí a gente pode implementar, então, esse agendamento para otimizar o tempo de vocês e não precisar dessa pessoa. E aí, além da mensalidade que ele já paga, ele pagaria essa implementação. E se ele quisesse que a gente mantesse, a gente cobrava uma mensalidade pequenininha sobre isso e sobre a mensalidade que ele já tem. Então, seria X mais 1, X mais Y, né? Que é a mensalidade Y da implementação. Então, seria X mais Y ou já deixaria incluso ali? Bem, você já tem uma FII, você já tem um custo de assessoria mensal fixo. Isso. E você iria adicionar o valor de implementação a essa assessoria. Eu vou ser bem honesto contigo, isso pode criar um pouco de frustração para o cliente. Tipo, ele falar, cara, eu já pago vocês e daí agora eu vou ter que pagar mais para fazer isso. É natural que ele tenha essa frustração, mas é bem fácil de desviar essa objeção também. Tipo, é só falar, cara, você pagou por um produto, você vai receber um produto novo, é um custo novo. É fácil de fazer isso, você só precisa ter um conhecimento básico de vendas. Mas, eu acho que vocês poderiam adicionar, tipo, aumentar o valor do custo de assessoria de vocês. Tipo, seguinte, vamos lá. Nosso custo de assessoria é R$5.000 por mês. E essa automação seria 10 mil. Essa automação de agendamentos. Vamos supor que essa automação de agendamentos durasse 2 meses para fazer ela por completo. Eu pegaria o custo dela durante esses 2 meses, então daria 5 mil por mês, e aumentaria esse custo de 5 mil por mês na assessoria, sabe? Tipo, e fizesse esse pitch. Não ia mudar muito pro cliente. Tipo, eu só tô pensando alto aqui. Eu só tô pensando alto, porque vai surgir essa objeção pro cliente de vocês
fique tranquila quanto a isso. Tipo, o cliente vai falar, cara, eu já pago vocês, por que eu vou pagar por outro produto? Mas também é fácil de desviar essa objeção. Eu acho que o grande conceito aqui é sobre a entrega, sabe? É tipo, você otimizar a sua comunicação com o cliente para não se comprometer muito na entrega. Porque o cliente pode vir com 1001 dores diferentes para vocês. E é aí que os grandes automatizadores se frustram. Tipo, a galera fala, cara, o cliente me pediu um negócio que eu não consigo fazer. Vou ter que reembolsar ele. Por quê? Porque o cara se posiciona igual um garçom. Você tem que se posicionar igual um consultor. Tipo, você tem que conhecer o seu produto e oferecer o seu produto para o cliente. E não o cliente oferecer a dor dele para você. Porque é muito fácil, mais uma vez. Vender uma dor é muito fácil. Você só tá entregando, você nem tá vendendo. O melhor é, tipo, vocês, dentro da empresa de vocês, tipo, olhar um dos produtos e falar, ok, a gente vai ficar expert nisso. Vamos sugerir isso para os clientes. E o modelo de precificação vai ser algo simples, tipo, não vai ser o que vai quebrar a cabeça de vocês, não vai ser o que vai emperrar as vendas. Uma objeção ou outra vai surgir, só que o trabalho de vocês é lidar com objeções e fechar vendas. Trabalho natural do vendedor. Vocês não vão fugir disso nunca. Então, tipo, precificação, tal, não é o fundamental aqui. Eu acho que vocês têm um bom modelo de negócio. Eu acho que a precificação não vai matar o negócio de vocês, mas a entrega pode matar. Tipo, se vocês não entregarem o produto que o cliente quer e vocês se comprometeram a fazer isso, vocês podem colocar a credibilidade de vocês em jogo. Então, o melhor é, tipo, conhecer um produto e oferecer o que vocês sabem fazer, sacou? Ou pelo menos o que vocês sabem que é possível de fazer. Porque você não precisa dominar tudo da automação para começar a vender a automação. O que eu mais sugiro é que você tenha uma ideia de produto, venda e comece a fazer o produto depois de você vender. Porque senão você vai estar sempre na estaca zero. Porque sempre tem algo novo para aprender. Isso daí é a minha sugestão. Compreendi, muito obrigada. Na verdade, eu estava vendo aqui, esse é um modelo, o nosso modelo de trabalho realmente é entrar na empresa, ver o que ela precisa e a gente dizer, ó, você está com esse engasgo, a gente precisa fazer isso, e se a gente lista, né? Vamos por ordem de prioridade, vamos resolver isso, depois isso, depois isso. Então a gente meio que já entra nisso, então ele já espera que a gente diga para eles o que precisa ser feito. Então meio que até dá para conversar, né? Já que eu já tenho um produto pronto e se esse produto entra no que eu acho que ele precisa, acaba que eu já consigo trazer para eles, eles vão estar mais assim com a mente aberta, porque eles já esperam que a gente traga performance, né? Então faz muito sentido. Eu vou fazer dessa forma, sim. Bom, como vocês vão melhorar a entrega, é mais do que justo que vocês aumentem o valor do serviço. Tipo, eu acho que uma sugestão seria aumentar o valor da assessoria. Ao Tipo, invés vocês têm de... um plano. Uhum. Tipo, o que vocês podem fazer é o seguinte: ter um plano, sei lá, vocês têm um plano de assessoria de vocês padrão e vocês fazem um plano de assessoria de IA. Tipo, vocês falam, a gente presta essa assessoria aqui de R$5.000, mas a gente tem uma assessoria de IA de R$7.500. E daí, como vocês já sugerem para o cliente, vocês já têm esse controle, vocês já têm essa manha de vendas, que 99% das pessoas não têm, vocês conseguem controlar a entrega. Tipo, a única coisa que vai fazer o cliente continuar com vocês é se vocês entregarem resultado. Uhum. E essas automações entregam resultado bem rápido. Agora, se você se comprometer a fazer algo que você não sabe, muito provavelmente você não vai entregar resultado. Então, é só procurar um produto mesmo que tenha alto potencial de resultado. A maioria das automações tem grande potencial de resultado. Tipo, o que eu mais gosto são agentes de IA. Eu vejo que o resultado delas é muito alto e muito rápido. Então, isso daí, tipo, o cliente ele vai estar pagando uma assessoria maior, só que ele vai continuar assinando com vocês porque eles vão ver o resultado. Seria mais ou menos isso. Depois, eventualmente, como vocês têm um programa de mensalidade, esse cliente ele vai correr atrás de mais produtos com vocês. Só que eu não acho sugerível que vocês façam tudo. Porque você já me falou que vocês não fazem tudo que o cliente pede. Mas eu pegaria um projeto só, hoje, e começaria a usar ele. Eu ofereceria um programa de implementação. Aqui tá o que eu vou falar para você. Definitivamente. Se fizesse essa aqui é só a minha sugestão, tá? Eu só tô agindo como um mentor aqui, falando alto. O que eu iria sugerir é o seguinte: hoje vocês têm um plano de assessoria padrão de R$5.000. Eu não sei se vocês usam, tipo, programa de assinatura, cancele quando quiser. Tipo, o cliente não tem nenhum contrato de fidelidade. Isso, exatamente.
A gente só pede 30 dias de antecedência de aviso prévio para a gente se preparar e tudo, mas ele não vai pagar multa se ele quiser sair. É até uma das coisas que ajuda muito a vender, né? Ele não ficar preso Sim. nessas penalidades. Excelente. Perfeito. Não, isso daí é o que eu faço até hoje, é o que eu sugiro que a galera faça. Porque eu cobro por implementação única, então, tipo assim, se o cliente pagou, ele só vai pagar uma vez. Tipo, eu nem tenho um programa muito de assinatura. O meu programa de assinatura é bem pequenininho, é só uma manutenção. Mas para não te confundir, o que eu faria é o seguinte: você tem uma assinatura hoje de 5 mil, cancele quando quiser. O que eu faria no seu lugar é um upsell. É tipo, a gente tem esse programa de 5 mil, cancele quando quiser, mas a gente lançou um programa de assessoria de IA. E esse programa de assessoria de IA é 7.500, só que ele tem 2 meses de fidelidade. Sem a fidelidade, ele seria 10 mil reais. Então, com esse plano de 7.500 reais, eu só tô jogando números aqui. Sim, O sim. conceito você pegou, porque você é esperto. Mas eu faria esse plano de 2 meses. Por que 2 meses? Porque é o tempo que você vai levar para entregar esse projeto sendo iniciante. Depois, você vai conseguir entregar esse projeto em menos de um mês. Mas é muito provável que vocês não consigam no início entregar esse projeto em um mês, e daí se o cliente cancelar nesse um mês, ele não vai ter o resultado e daí pode gerar uma quebra de credibilidade com vocês. Então eu me protegeria primeiro alinhando o prazo. Tipo, o prazo é muito importante nesses projetos. Algo que eu fazia no início, que o El Pires do passado fazia, era o seguinte: eu falava para o cliente, olha só, se eu não te entregar esse projeto em 90 dias, eu reembolso tudo que você investiu em mim. Eu vou do inferno até a terra de novo para te entregar esse projeto em 90 dias. Porque eu não tinha nenhuma garantia para fazer para eles. Eu não tinha case de sucesso, eu não tinha nada. Mas eu estava alinhado num prazo. Agora, o prazo de 90 dias era muito maior do que o que eu precisava. Eu só colocava aquele prazo ali para, tipo, ter o meu colchão de segurança. Um prazo de 2 meses é um bom prazo de segurança, ainda mais quando você tem uma assessoria diária aqui na comunidade. Tipo, a gente tem esses planos de lives diária de acompanhamento com o Gabriel, que é o chefe de desenvolvimento lá da Maven AI, e ele ajuda muita gente. Tipo, todo mundo que chega lá consegue resolver os problemas das automações. Então, muito provavelmente você vai conseguir entregar a automação em um mês. Só coloca o prazo de 2 meses para, tipo, garantir que o projeto vai ser entregue. Então você fala, nosso programa de fidelidade de 2 meses é R$ 7.500. Se for fora do plano de fidelidade, é R$ 10 mil por mês. Cancele quando quiser. Esse tipo de coisa. Tipo, é importante você fazer o upsell, porque a entrega vai ser maior, não faz sentido você entregar mais coisa pelo mesmo preço, só que o que vai blindar a credibilidade de vocês é o prazo. Tipo, os clientes podem achar que a automação vai ser entregue do dia para a noite. Então, eles vão precisar de 2 meses ali para receber aquela automação. É só a sugestão que eu daria. E no período de 2 meses que eles esperam essa automação ficar pronta, a gente está entregando os outros, né? As outras demandas dele. Faz muito sentido. Gostei da visão também. E o Gabriel já conheci, já estive em duas calls com ele, já perguntando um monte de coisa. Muito prestativo. Maravilha. Você já começou a desenvolver seu projeto, então, Sabrina? Não, eu estava assistindo várias coisas. Hoje eu já vou fazer a assinatura, comprar a VPS, tudo certinho. Boa. E daí, só que, tipo, eu sou muito. Não sei se eu tenho muito medo, né? Então, eu assisti tudo, tipo assim, tudo que eu pude antes de decidir, para depois então eu preciso disso, disso e disso, então agora eu vou assinar. Então, e também porque eu vi. Eu já te acompanhava, né? E depois eu resolvi entrar na comunidade, então eu tive que vender para os sócios. Então, eu tinha que entender todo o projeto que a comunidade entregava para saber se eu ia conseguir fazer, para eu conseguir vender para eles e a gente conseguir tirar a grana que precisava, o tempo que eu preciso para aprender. E a nossa ideia inicial, até que vai me dar um tempo mais ali de segurança, é que eu vou começar implementando para gente. Então, internamente, organizando o nosso fluxo, deixando todo mundo otimizado. E aí, eu vou ter a experiência, né, das coisas sendo feitas ali. E só depois... Cara, é bem inteligente. Conseguir... É bem inteligente essa jogada. Eu sou muito do operacional, né? Nós temos a galera, a pessoa que fica no comercial vendendo e ele já tá empolgado, ele já quer vender. Calma, vamos fazer pra gente. Depois a gente começa a vender isso aí. Então, acaba que eu tenho esse tempo para aprender, implementando para nós. Se der problema, é nosso, né? Não tem problema, então...
para Eu eu acho conseguir que, entregar tipo, para o mesmo, cliente. tipo, você tem um background operacional, mas pelo contrário do que você pensa, eu acho que você tem uma mentalidade de negócios muito afiada. Tipo, você teve a consciência de que você vendeu o projeto para os seus sócios antes, e você agora vai entregar esse projeto para os sócios. Então, desde o início, você está tendo o seu próprio negócio. Tipo, é como se você tivesse um negócio dentro do seu próprio negócio, sacou? E agora você está sendo a fornecedora disso. Tipo, você criou uma empresa dentro da sua empresa e você é o dono dela. Então, tipo, apesar de você ter um background operacional, você está criando o seu próprio negócio. E essa questão do medo é algo totalmente natural quando você tem um nome a se prezar e uma tradição a se prezar. Tipo, você já tem uma empresa rodando que não pode quebrar a tradição dela. Tipo, prestação de serviço gira em torno de tradição. As empresas que prestam serviço há 100 anos, 150 anos, são as que cobram mais caro, porque está entregando resultado há 150 anos. Olha para o lado, para os teus concorrentes. McKinsey, Accenture, Deloitte, todos esses caras que são, tipo, top 4, né? As 4 maiores empresas de consultoria do mundo, eles são há muito tempo. Eles não podem quebrar a tradição deles, eles têm que entregar resultado. Então, é uma maneira bem inteligente, tipo, você primeiro vender a ideia internamente, para proteger a empresa. Isso daí é uma mentalidade de negócios, isso daí não é uma mentalidade operacional. Agora, por outro lado, eu fico feliz também que você está progredindo com a comunidade. Você tem algum projeto, tipo, você já tem algum produto como favorito para sugerir para os seus clientes? Então, para os clientes, como eu ia na verdade, é um passo a passo. Como eu ia começar para a empresa, eu já comecei a funcionar pensando na empresa. O primeiro que eu acredito que a gente vai fazer mais efeito se a gente conseguir implementar certinho é a questão do BDR, ali do SDR e do agendamento. Então, primeiramente, o BDR me brilhou muito os olhos e eu quero ver como ele funciona na real, assim, se ele consegue trazer muitos contatos e trazer reuniões marcadas, né? Que a gente precisa de agenda cheia, então ele vai ser o primeiro que eu vou mexer, assim. Vai ser o primeiro que eu vou fuçar. Maravilha. Bem, tem algumas mentes bem brilhantes aqui na comunidade que ficaram especificamente, tipo, se tornaram autoridades nesse mercado de agente IA, BDR e automação de BDR. Tem uns caras certos que, se você colar aqui na comunidade, você vai ter resultado muito mais rápido. Um deles é o Arthur. Eu não sei o sobrenome dele certo. Eu vou buscar aqui para ti agora. Mas esse cara, ele, tipo, só vende agente IA, BDR dentro da empresa dele. Arthur Muniz, o Arthur Muniz aqui da comunidade, ele fez um post sobre agente ABDR. Eu vou pinar esse post aqui para ti, vou te enviar o link desse post. Obrigada. Ele falou só sobre agente ABDR, ele falou também como funciona a entrega de agente ABDR dele. Tem a Luciana, que estava agora há pouco dentro da comunidade, que ela faz automações para prospecção. Inclusive, eu te sugiro que esteja aqui no programa que ela vai apresentar na sexta-feira, às 17 horas. Ela vai apresentar um programa explicando sobre o produto dela. E, bem, existe todo um ecossistema aqui. Se você me permitir dar uma sugestão, Sabrina, eu iria sugerir que você ficasse com os olhos bem abertos para automação de propostas. Já estou. Ela vai ser a segunda que eu ia pensar. Nossa, eu gostei muito. Ela ia otimizar muito. Porque, assim, um dos grandes problemas que os nossos closes que o nosso close traz é que, tipo, no meio da reunião, ele gera uma proposta nova, ele pede para a gente mexer na apresentação, e aí a gente está parado ali no operacional e não tem como, aí fica aquele engasgo. Eu falei assim, nossa, isso aqui vai ser perfeito, perfeito, nossa. E ele não tem muito aquela pegada de design, de ficar fuçando, né? Então, para ele é muito complicado, o negócio dele é vender. Então, acaba que a gente ficava engasgado nisso. Quando eu vi, eu falei assim, nossa, preciso disso. Botar o BDR depois disso, mas assim, é realmente esse tempo que eu vou ter para fazer. Eu estou focada só para fazer esses negócios acontecerem, aí por isso que eu olhei um pouco de tudo. Inclusive, também eu fiquei com muita vontade de ver como é que é a sua organização e a automação conectada com o ClickUp, porque a gente usa o ClickUp, mas a gente não está com ele automatizado, e eu queria muito ver também. Não sei se tem vídeo, não cheguei a ver, né? Tem sim, vou te mandar aqui o link do vídeo. Ele é integrado com o ClickUp e com minha ferramenta de proposta, que é o PandaDoc. O PandaDoc, ela é uma ferramenta de proposta e assinatura. Então, tipo, o cliente, ele consegue assinar o contrato, tipo, ser realmente um contrato, não é só uma apresentação de slide. Então, conseguir, tipo, automatizar. Tem 2 grandes fatores, porque essa é a minha principal sugestão. A primeira de tudo é o resultado. Então, lá atrás, quando eu era freelancer, Sabrina, eu tive que dividir as tarefas.
Tipo, eu fazia vendas, eu ficava prospectando o cliente o dia inteiro, eu tinha que entregar as automações sozinho ainda, então eu trabalhava 15 horas por dia, e eu ainda tinha que fazer as propostas para os clientes. Todo dia que eu fechava, que eu tinha uma reunião de vendas com o cliente, demorava 48 horas. Tipo, eu só conseguia entregar a proposta para ele 2 dias depois, o que caía muito a taxa de conversão. Tipo, muita gente esfriava e esquecia de mim. E daí eu falei, cara, eu sou uma empresa de automação, eu tenho que mostrar que eu tenho as coisas automatizado, e eu olhei isso para ser a minha primeira automação. Foi a melhor decisão que eu tomei no meu negócio, talvez até hoje. Ela virou seu xodó, então, né? Resolveu Virou uma meu xodó grande dor. completamente. Virou meu xodó completamente. Tipo, no primeiro mês, eu lembro nitidamente que no primeiro mês eu tive um acréscimo de 10 mil reais. Tipo, depois que eu implementei isso. 10 mil reais pra quem tá começando é, tipo, muito todo um bem. negócio. Tipo, as pessoas levam anos pra chegar em 10 mil reais. Eu cheguei em 10 mil reais em um mês, a mais de acréscimo por causa disso. Tipo, aumentou muito a minha taxa de conversão porque o cliente falou, ele sabe do que ele tá fazendo. Tipo, ele quer me vender automação. O processo dele é todo automatizado, isso é ótimo. E fez o cliente, tipo, decidir rápido. Tipo, muito cliente chegou pra mim no início e falou, eu adorei a empresa, velho. Tipo, é tudo automatizado, é tudo rápido, foi super simples falar contigo, ótimo, tô dentro. Assinava o contrato e já era. Agora, o segundo ponto que me faz essa automação ser o meu xodó é que é muito rápido de implementar, Sabrina. Tipo, no mesmo dia você consegue implementar. Fato é, um dos clientes que eu tive na Maven AI, ano passado, eu tive uma chamada de vendas com ele, e ele falou, ele era um senhor de 50 e poucos anos, ele falou, a gente tem uma empresa aqui era uma empresa vendia internet, vendia pacote de internet. Ele falou, cara, eu já tô automatizando as coisas aqui na minha empresa, inclusive eu comecei a automatizar vendo o teu canal do YouTube. E a sobrinha dele, de 14, 15 anos na época, tava na chamada. E ela falou, eu que fiz a automação de contratos aqui da empresa assistindo o seu vídeo. Eu fiquei muito feliz quando eu vi aquilo e os caras ficaram muito felizes com o resultado que eles tiveram. Eles falaram, cara, foi um grande acréscimo no nosso resultado. A gente tá colhendo os resultados ainda, porque são as primeiras semanas, mas só, tipo, a gente tinha um time de pessoas fazendo aquilo. A gente já colocou esse time de pessoas em outra função bem mais especial nas vendas. Tipo, não precisa mais de uma pessoa ali para ficar escrevendo o contrato, o que é ótimo para a empresa. Consegue ter margem maior. Então, essa daí é uma boa automação para você se divertir e conseguir fazer o teu nome valer entre os seus sócios, Sabrina. Eu tenho certeza que você tem uma mente muito brilhante, então os teus sócios devem ser felizes de ter você todo dia na tua empresa, mas essa automação vai ser, tipo, bem tangível. Vai te falar, olha só, isso daqui é a ideia que eu estava vendendo para vocês. Traz resultado muito rápido. E o agente ABDR também é receita. Tipo, é uma automação de vendas. Então, quando mexe no bolso, quando você vê os números subindo, o resultado também se prova. Eu acho que você foi nas partes que mais vão te ajudar a se provar entre os sócios. Foi bem inteligente da tua decisão. Parabéns. Muito obrigada, e obrigada pelo feedback, pela sua opinião aí. Eu queria muito estar aqui para ter ela. E eu só queria perguntar que esse projeto de fazer posts todos os dias, nos últimos 30 dias, ainda está valendo para quem entrou agora? Tipo, eu não sei se eu consigo concorrer ainda, se eu conseguir postar todos os dias. Tá aberto sim. Esse leaderboard, ele sempre tá sendo atualizado. O concurso tá aberto por tempo ilimitado. Tipo, vai estar lá, tá aberto. Eu não sei como explicar direito como funciona a atualização do leaderboard do School, mas no dia 15 de outubro, eu vou olhar o leaderboard e as pessoas que estiverem lá no top 3 vão concorrer à premiação. Mas então, aí no top 3, só que aí, tipo, as que chegaram antes e os meses tá lá, elas têm mais tempo, né? Daí elas vão estar lá. Uma maneira de hackear isso é comentar no post da galera. Tipo, você consegue subir muito rápido no ranking se você comentar no post do pessoal. Tipo, isso cresce muito os pontos. Porque, por si só, quando você começa a fazer postagens, como hoje não tem muita concorrência, tipo, não tem muita gente nesse programa hoje. Eu acho que tem 3 pessoas. Tem o Renan, tem o eu não sei o nome dele exatamente, ele chegou recentemente. E tem o Adalberto. Então, tipo, é o Vilmário. Como eles 3 estão concorrendo e estão postando todo dia, eles vão ranquear muito fácil. E daí no dia 15, provavelmente eles vão estar lá só por ter postado. Só que se tem alguém postando e comentando, desponta muito rápido. Tipo o Renan. O Renan, ele pegou top 1 já.
Tipo, ele já tá top 1. Ele Eu não vou comentou fechar no meu esse post leaderboard agora. de apresentação. Eu lembro. Pois é. Ele tá com 64 pontos. O segundo lugar tá com 39. Tipo, só porque ele fez essa estratégia de comentários. Tipo, eu não coloquei algo tão competitivo. Eu fiquei feliz que muita gente tá me fazendo pergunta, tipo, tá aberto, pô, a galera tá na frente, porque isso mostra o drive competitivo da galera. Tipo, eu tô vendo que eu tô me cercando de boas pessoas, com a mentalidade boa, e eu não esperava que ia ser assim no início. Tipo, eu achava que muita galera ia negligenciar, e tem muita gente, tipo, entusiasmada. Então, eu nem montei um programa tão competitivo assim. Eu falei, galera, tá aberto. Tipo, vão lá correndo. Porque eu sei que as 3 pessoas que fizerem vão ganhar. Tipo, se tiver 3 pessoas fazendo, os 3 vão ganhar e nem precisa ter muito critério, sabe? Mas como tá tendo mais gente, eu acho que eu vou colocar uma data, tipo, até o dia 30 de todo mês. Então, sei lá, eu vou abrir até o dia 30 de outubro. E daí no dia 30 de outubro, quem tiver no top 3 entrou, sacou? Acho que é um programa mais fácil. Tipo, a janela de tempo não vai ser tão disputada assim, e por outro lado, a galera que estiver entrando mais cedo, essa estratégia de comentários é muito rápido de crescer, igual o Renan tá fazendo, sabe? Entendi. Bacana, obrigada. Obrigado, Luiz, também, que mandou ali no chat para mim. Obrigada, gente. Tamo junto, muito obrigado, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Eu vou deixar mais uma pergunta de ouro, só porque eu tô sendo bem tô bem aberto hoje. Na verdade, minha mulher tá se arrumando ainda. Então, eu vou aproveitar um pouco do tempo para responder mais uma pergunta para vocês. Opa! Boa noite aí, todo mundo. Boa noite, João. Seja muito bem-vindo, meu querido. Primeira vez que eu tô ouvindo a sua voz nesse programa. Opa, é o segundo dia na comunidade. Na verdade, eu entrei ontem, não lembro. Então, tô maratonando aí as coisas igual a Sabrina. E eu tenho uma dúvida mais referente à prospecção ali, porque a ideia do meu negócio, a princípio, é um pouco a mais que só vender automação, né? É um pouco parecido com o da Sabrina, mas muito mais simples. Que seria vender mais a infraestrutura completa de IA ali para o negócio. Tipo, Ok. eu pego um diagnóstico ali, né? Vejo os problemas que eu consigo resolver com IA e tecnologia, e não só automação, né? E IA, mas também sistemas e tal. E eu tô com uma dúvida na hora da prospecção. Como que eu prospecto esses clientes? Eu até sei as dores dele, mas eu não vou ter a solução naquele momento, porque eu vou pegar o diagnóstico ali, vou ver quais as dores que ele tem, e aí sim eu vou fazer a resolução. E aí eu tô com uma dificuldade na hora de chegar nesse cliente e conversar com ele, né? Porque se eu não mostro as dores deles, às vezes nem ele sabe que ele tem a dor. Então, eu tô com essa dúvida aí. Não, por um lado, por exemplo, por um lado, seria contraditório, seria redundante se você tivesse o produto todo pronto e vendesse para o cliente. Tipo, o seu serviço é construir o produto. Se o produto já está pronto, muito provavelmente o seu modelo de negócio iria mudar. Você seria um SaaS, ou então você seria, sei lá, a venda de um curso. Um curso já é um produto pronto, sabe? Eu tenho os 2 modelos hoje. Eu tenho o produto pronto, que é a AI Makers. A AI Makers tem lá o Maven OS, que é o produto que eu vendo hoje, que é o produto pronto. O Maven OS está lá pronto, você só precisa fazer o download e fazer as personalizações. E o outro modelo é eu fazer por você, que é um curso de R$8.000 hoje. Eu já tive cursos bem maiores, quando eu fazia implementações bem maiores. Eu já documentei lá no meu canal do YouTube alguns projetos de 25 mil, 30 mil reais. Com certeza existem projetos maiores na internet. Eu não me apego muito aos números, mas o compromisso era muito grande, sabe? Eu tinha que fazer entrega por 3 meses, 4 meses para esses clientes. E eu quis me desprender um pouco disso, por isso que eu produtizei. Por isso que eu fiz uma entrega menor por 8 mil reais. Enfim, isso foge um pouco da tua pergunta, mas respondendo agora pro lado da tua pergunta, se você tivesse o produto pronto, seria contraditório. Então, o que eu faço pro meu cliente é sempre ter uma versão de demo para mostrar para ele. Seja um agente de IA rodando no WhatsApp, no meu caso é a minha própria IA, a Marcela. Eu deixo aquilo ali bem visível para o cliente, ele conversa com a Marcela e eu falo, olha só,
todas essas personalizações que eu vou fazer para ti, que é o adicional, o grande diferencial é que eu faço uma linha de entrega bem clara com ele. Então eu falo, olha só, você conseguiu testar a Marcela, você viu do que eu sou capaz. Para entregar tudo que você está precisando para esse projeto, que é XYZ, vamos supor que você está precisando de XYZ. Eu vou entregar XYZ em uma janela de tempo, em, sei lá, 30 dias, 45 dias. Nessa janela, você não vai receber A, nem B e nem C, você vai receber XYZ. É natural esse sistema de vendas, é um sistema de vendas consultivo, você não precisa ter tudo pronto. Mais uma vez, seria contraditório se você tivesse tudo pronto. Eu tô sentindo que tá difícil de eu esclarecer isso, de eu, tipo, usar as palavras certas para esclarecer isso. É porque é um ponto, é porque é difícil eu falar que é óbvio, mas porque não é óbvio. Mas é como o modelo de negócio funciona, João. Você está sendo pago para construir a coisa. Agora, fica muito difícil para o cliente confiar que você vai construir aquilo se você não mostrar que você é o profissional certo. Por exemplo, imagina, você quer contratar um cozinheiro, certo, João? Aquele cozinheiro tem que ter feito algo bem legal para você. Tipo, ele tem que ter feito um vídeo no Instagram mostrando ele criando uma receita, tipo, um bife maneiro, ou então um estrogonofe maneiro, para você confiar que ele é o cozinheiro certo pro seu casamento, sacou? Uhum. Se você só ouviu falar no nome dele, né, por exemplo. tipo, se você só, tipo, preciso de um cozinheiro e nunca viu o que o cara fez, fica difícil de você contratar o cara, entende? Então, o grande drive aqui é você mostrar o seu serviço antes, mas não todo o serviço entregue, sabe? Tipo, cria uma amostra do serviço para ele. Se você está vendendo um produto, é muito fácil de fazer isso. No meu caso, eu vendo IASDR para os meus clientes. Eu mostro a minha IASDR para eles antes. Se você está fazendo coisa muito personalizada, cria uma prova de conceito. E essa prova de conceito pode ser paga ainda. Por exemplo, era algo que eu fazia quando eu só fazia serviços personalizados. O cliente me falava, eu quero uma automação de anúncios no TikTok. E eu nunca tinha feito aquilo antes. Eu falei, ok, isso daí vai me demandar um tempo para fazer, provavelmente 90 dias para fazer isso. Eu colocava um tempo bem seguro. E eu falava, olha só, não tenho nada para te mostrar agora, mas só para provar que eu consigo fazer isso para ti, só para te deixar mais seguro, esse projeto seria um projeto de 10 mil reais. Vamos fazer o seguinte, eu vou te cobrar 1.200 reais agora para eu fazer uma versão inicial, um protótipo desse projeto, só para você ver para onde que a gente consegue chegar com isso, entende? Então, essa daí foi uma das saídas que eu tive para projetos personalizados. Hoje, como eu vendo produto, é muito fácil. É só eu ter uma versão menor do produto pronto e mostrar para o cliente antes, sacou? Sim, entendi. Então, a ideia seria eu já prospectar ele, sabendo alguma dor dele e mostrar um pouquinho da resolução daquele problema. Exatamente. E se esse cliente, ele, tipo, por algum motivo chegar até você, de você é um cliente que chega até você, e ele chegar com a demanda que você não tem pronta, oferece uma prova de conceito. Porque os clientes, sendo bem transparente, os clientes não vão te pagar se eles não souberem que você pode fazer aquilo. É igual a analogia do cozinheiro. Imagina, você só conhece um cozinheiro por nome. Tipo, você fala, preciso de um cozinheiro pro meu casamento. Aí alguém fala, tem o João. Tá, o que o João vai fazer? Me mostra um prato teu, João. Sacou? Fica difícil as pessoas te pagarem se não verem. Então, uma maneira de você mostrar para elas o serviço sem ter que passar os 90 dias fazendo tudo é uma provinha de conceito, especializada em uma função só da automação. Era geralmente isso que eu fazia. Então, eu falava para o cliente, o projeto inteiro seria 10 mil reais e eu entregaria em 90 dias. Vamos fazer uma funçãozinha menor desse projeto, só um protótipozinho, que eu consigo te entregar em 5 dias e ele vai custar 800 reais. Simples assim. Eu conseguia monetizar isso, eu não iria trabalhar de graça e eu iria conseguir prospectar aquele cliente para o projeto maior. E eu falei, o valor vai abater no valor final. Se você fechar com a gente, você vai fechar por R$8.800, que é abatendo 1.200. E se você não fechar, eu vou te entregar o protótipo, ele vai servir como um ativo para sua empresa, porque se você procurar outra pessoa para fazer essa automação, ele vai conseguir fazer muito mais rápido por conta do protótipo inicial que eu fiz para você. Então, essa é uma maneira que eu fiz para monetizar. Na época, eu vendi muito desses protótipos. Tipo, eu fazia protótipo, teve uma época por R$2.800, e a gente tinha feito, tipo, 20 mil reais só de protótipo. E só que era muito protótipo para fazer. Eu tive que aumentar bastante o meu time.
e era muito protótipo personalizado. Então, eu não brilho mais muito o olho com essas soluções personalizadas, igual a maioria do pessoal do YouTube sugere, tipo, fechei um projeto de 300 mil reais, sendo que a entrega do cara é uma entrega super personalizada, sabe? Ele vai ter que passar 6 meses ali na trincheira se fudendo pra entregar um negócio pro cara. É só a minha visão hoje. Só a minha visão hoje. A minha visão pode mudar daqui a um tempo. Igual mudou no passado. No passado, eu quis entrar nos projetos personalizados e grandes. E depois eu mudei. Eu quis entrar nos projetos menores. Como eu explorei os dois mundos, eu consigo te falar sobre os dois mundos. Se você vai fazer personalizado, você está vendendo a sua hora, vendo uma prova de conceito monetizada para fazer o cliente entrar no seu projeto. Se você vende um produto, é bem mais rápido. Tenha esse produto pronto, mostre para o cliente que você sabe fazer o que você está se vendendo a fazer e prometa as personalizações em um tempo e entregue nesse tempo. Top. Conseguiu ficar claro, João? Sim, ficou claro. Valeu aí pelo ponto de vista. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado também, Luiz, por ficar aqui até o final, grande guerreiro. Inclusive, Luiz, eu vou te fazer um convite aqui agora. Cara, o que você acha de apresentar um Founders Talk pra gente no próximo mês? Eu tô com a agenda bem aberta de Founders Talk pra galera da comunidade. Você tá um tempo com a gente na comunidade, eu acho que seria bem inspirador pro pessoal te ouvir falar sobre a tua caminhada. O Luiz foi um cara que conseguiu fechar projetos aqui na comunidade, teve uma história de superação bem bonita. Tenho certeza que a galera vai querer te ouvir, Luiz. O que você acha de fazer um Founders Talk com a gente? Pô, claro, honra pelo convite, vamos alinhar sim, com certeza. Beleza, eu te mando os detalhes na DM. Eu vou me arrumar bem rápido agora. Beleza, Well, vai lá. Então, valeu. Tamo junto, Luiz. É nóis. Show, vai lá, abraço. Tchau, tchau.